Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um videocast do Fotos de Pedralva. E esse é o quarto videocast nosso e estamos com dois convidados muito especiais. Então, o Felipe Bustamante, que é o nosso chefe aqui de Pedralva, e o Vinícius, que é um dos donos da Brewai, né? E tem também o balcão, né? E é isso aí, e aí, tudo bom com vocês? Ótimo. Ótimo. E aí, Felipe, fala uma coisa. Você você já foi empresário no Rio de Janeiro, já teve até food truck lá, né? Exatamente. E aí, empreender em Pedralva, muito diferente? É bastante diferente porque Pedralva tem as suas particularidades, né? Cidade grande, você tendo um bom produto, você tendo um bom relacionamento, né? Um bom approach, que a gente fala, né? Como chegar no cliente. Você consegue vender muito fácil, né? Tendo um bom produto, tudo isso. Em Pedralva é mais complexo, né? Pedralva é uma cidade menor, que tem os seus costumes, a sua cultura, que é diferente, né? Então aqui para empreender é preciso muito mais estudo do que para empreender numa cidade grande, onde a demanda está ali para qualquer coisa, né? Nossa, é interessante, né? Porque se uma pessoa que nunca empreendeu, ela vai imaginar o contrário de uma cidade do interior, né? Não, é exatamente. O que acontece, da minha visão, é o seguinte. Cidade do interior, às vezes a gente tem alguns ramos específicos que a gente sabe que vai dar certo. Por exemplo, se eu chegar numa cidade que não tem uma distribuidora de bebidas e eu ver que existe essa demanda, eu consigo fazer e vai dar certo. Sim. Agora, por exemplo, você pega uma cidade de 12 mil habitantes e você empreende num ramo onde já tem 2, 3 pessoas, né, trabalhando nesse Sim. ramo, fica bem mais complexo, né? Não é tão fácil. As pessoas, elas não vão tender a ir no novo, elas tendem a continuar naquilo que elas já conhecem. Ah, sim. É muito tradição, né? E tem a ver com família também isso, você acha? Eu acho que talvez, assim, né? Porque cidade pequena se espera que tenha mais negócios familiares, né? Que foi Sim. passado de geração para geração. Então acho que isso influencia um pouco, sim. Mas eu não veria como primordial, não. Eu acho que é assim, tem mercado para todo mundo, porém é um mercado mais reduzido, né? Então não é tão fácil se alcançar o cliente. Sim. O público-alvo é menor, né? Sim. Exatamente. E quanto mais você segmentar, pior para você vender. Numa Tá. cidade grande é o contrário. Né? Por exemplo, numa cidade grande eu vejo que existe uma dor, por exemplo, né? Um boom que aconteceu aí há um tempo na cidade grande, né? Que foi desses bubble teas, não sei se vocês já viram. Que é uma bebidinha com bolinhas de gel dentro. Ah, eu sei. E aí é uma coisa super específica. Sim. Então, assim, numa cidade grande eu monto um quiosque só disso no shopping. Agora, se eu quisesse trazer isso para Pedralva, por exemplo, Ah, não. eu não consigo fazer um empreendimento que seja só isso. Eu preciso ter outras coisas que façam as pessoas irem lá todos os dias. E é interessante você falando disso, porque chegou até no shopping de Pouso Alegre um tempo esse tipo de bebida, assim, eu aproveitei, mas não bem isso que você falou, não foi pra frente, né? Exatamente. Bem o que Mas você tá falando. isso que você falou, o problema era o preço também, né? O preço é... Eu acho que eles não estudaram muito bem a Tem região. uma coisa muito legal de se falar, não sei se vocês já viram isso, do case McDonald's na Colômbia. Vocês já viram sobre isso? Não, Alguém? não. É muito interessante. Ah, é? Eu acho que vai falar um pouquinho sobre isso que a gente vem falando. O McDonald's tentou abrir na Colômbia Sim. e não foi pra frente. Vamos falar assim, é um dos poucos países que não tem McDonald's. Porque as pessoas olhavam o preço das coisas lá e falavam assim, nossa, com esse valor eu como o sanduíche de fulano de tal que é maior e melhor. Ah, que Entendeu? interessante É mais isso. qualidade. E eles, e realmente, pela cultura deles, pelas comidas que eles fazem, que é tudo natural, tudo eu planto, eu processo, eu cozinho, não foi pra frente. Então, assim, foi um dos piores casos de falha mesmo do McDonald's, da Colômbia. Nossa, que interessante. Porque quando eu fui no México eles adaptaram, que você comia burrito no McDonald's, e era legal isso, porque era, né, é bem o que você fala, conhecer o público e oferecer isso, né? Mas eu não sabia desse caso, não, muito interessante. Não, muito. A gente estudou isso
Eu comecei uma pós-graduação em gestão de restaurantes. Aham. E aí era o dia inteiro a gente estudando só sobre cases, né? De sucesso e de falha também. E esse foi um dos cases que a gente estudou. McDonald's na Colômbia. Olha, Interessante. interessante. Pior que aqui, há um tempo atrás, era assim. O pensamento, só que o pensamento nosso era caixa de cerveja. É. Então, eu lembro até de vamos dizer assim, um case também. Tinha um baile aqui, teve um baile aqui uma vez que estava super caro. Vou chutar aqui na época era R$20, quando os bailes eram R$10 para entrar. Uhum. O pessoal já ficou meio revoltado e a conta era a mesma coisa. Uma caixa de cerveja era R$40, R$45. Todo mundo não. Por R$20 eu compro meia caixa. Juntou a galera, compramos cerveja e fizemos uma festa paralela ao baile, assim. Mas esse pensamento aqui em Pedralva, não sei se ainda tem hoje, mas Tem. era sempre caixa de cerveja. Tem um pessoal que eu vejo no carnaval, eles pegam, traz o cooler deles, junta a galera ali, eles ficam tomando a cerveja para não sei se é um costume ou até para economizar também. Mas é costume também, né? Eu acho que fica só a galerinha do pessoal ali. É uma coisa que você falou até, teve esse evento do 4x4, do Made in Brasil aí, né? E acho que até para poder, porque a praça de alimentação, a intenção era reverter para a Casa da Criança, né? O que eles iam ganhar ali e tal. E para não prejudicar essa arrecadação, eles proibiram a entrada de cooler até, para o pessoal consumir lá. Tá certo. Eu penso assim também. E é interessante eles quiseram fazer uma coisa mais familiar e aí também acaba também controlando bebida e aí não combina, né? O cara tá dirigindo lá o carro lá e bebida isso, não é pertinente, né? E ali já é perigoso, né? Ali com água ainda, fazer rodar ali, é muito fácil você tombar ali. Agora o McDonald's na Argentina tem uma coisa bem interessante, né? Você sabe que a colônia judaica na Argentina é muito grande. E aí eles têm um dia que eles fazem kasher. Sabe o que é kasher? Não conheço. Não? Então, quem é judeu ortodoxo tem uma alimentação diferente, tal, com algumas regras, né? E aí o McDonald's, como a colônia é muito grande, lá nos Estados Unidos deve ter também, né? Principalmente Nova York, esses lugares tem muito judeu. E aí na Argentina eles têm um dia, acho que do mês, algo assim, e até como você falou que tem a particularidade lá da Colômbia, lá eu lembrei disso aí também. Mas é legal né? você falar do kasher, porque kasher é um controle. Então explica, nada com você explicar, porque algumas coisas. Então, grande o como o povo judeu era um povo nômade, então eles tinham alguns cuidados, né, para a pessoa não ter uma caganeira no meio do trajeto, né? Falar português claro, né? Então, tem algumas coisas, eu não lembro assim tudo. Tem coisas que tem alguma razão, tem coisa que tem somente tradição e tal. Mas então, quanto a carne de porco, tem várias coisas que eles não comem, né? E aí também eles não consomem o queijo junto com a carne, né? E tem várias regras. E aí o lanche é feito... E tem o separado, o fogão que faz sim, a carne louça, não faz o leite. Então você bem tem 2 interessante, fogão, 2 geladeiras. É bem complexo. A gente já acompanhou isso, assim, se você seguir, assim, tem muita tradição ali. E é bem interessante. E é legal estudar essas coisas, né? Porque, como o João mesmo disse, tem muita coisa que é só... Realmente é uma tradição, mas tem coisa que tem, vamos falar assim, tentativa e erro, fundamento, né? Sim, tem até o matador. Na verdade, tem o jeito tudo certo, tem, né? tudo tem uma razão. De abater o touro, assim, deles, com a maneira certa. É tudo minucioso com eles. Assim, E Vinícius, fala pra mim, que eu sei de você da Brewai. Agora, qual que é a sua história? E você já empreendeu fora de Pedralva? Foi sempre aqui? Não, foi sempre aqui. Eu sou engenheiro de formação pelo Inatel, engenheiro eletricista, né?
faço a parte elétrica da minha casa. Sei. Mas Legal. das pessoas não faço, não. Entendi. Mas a cerveja, ela começou... Eu com meu sócio Sérgio, o Serginho, né? A gente começou isso em 2012. O Serginho eu conheço, de É. São José, né? Isso. Mas mais pedrovense do que São Que é José, casado né? com a Com a Raíssa. Raíssa, é. E a gente começou a tomar cerveja, vamos dizer assim, especial, né? Cervejas diferentes na época. É 2012, eu chuto, tá? 2012 mais ou menos, assim, que a gente começou a procurar entender um pouco mais. Tomava uma cerveja assim, nossa, o que tem aqui nessa cerveja? É diferente, não sei o quê. E o que chegava pra gente aqui era aqueles rótulos da época, né? Vamos dizer assim, Colorado, a Baden-Baden chegava muito pra gente Ah, aqui. tá. Então, foram as primeiras, assim, que a gente começou. Né? Em São José era mais fácil de achar outras coisas, o Serginho trazia. E a gente, às vezes eu encontrava com ele lá também, ia pra lá. A gente foi começando, foi gostando, até chegar no ponto de comprar as panelinhas. Compramos mesmo panelinha pequenininha, assim, de 10 litros, 15 litros, assim. Começamos a fazer lavagem de porco. As primeiras cervejas era difícil. Aí Pra é achar, Difícil tentativa provar. e erro, né? Mais E ou aí? menos, mais ou menos tentativa e erro. A parte de estudo da cerveja ela é muito rica. Tem muita coisa, principalmente gringa, né? Mas tem muita literatura, tem muito para onde você recorrer ali. E eu ficava, baixava, comprava livro, baixava, pegava o celular, ficava lendo no próprio celular mesmo. Era difícil de, na época, importar um livro assim demorava e Sim. não tinha não achava muita coisa pra cá. E ia, aprendia alguma coisinha, replicava lá, via se dava diferença, e ia fazendo, isso aqui é sucesso, isso aqui deu certo. E até chegar no ponto mesmo assim da gente fazer, não, vamos aprender agora de verdade. O Serginho foi para fazer curso de, assim, a parte sensorial, degustação, então ele é sommelier, ele é juiz cervejeiro, Legal. né? Tem até uma especialização em cima disso aí, chama mestre em estilos. Né? Ele estuda mais objetivamente falando, assim, né? Os estilos de cerveja, de escolas cervejeiras, assim. E eu fui para a parte industrial. Né? Então, vamos dizer assim, a gente complementa, né? A gente toma uma cerveja, por exemplo, assim, tá faltando tal coisa assim, assado. Ele aponta assim, eu já sei onde fazer, eu sei onde arrumar. Legal. Né? É processo, é ingrediente, o que é, né? A gente sempre assim. Toda a logística. Né? Toda a logística. Legal. E por último, quem entrou com a gente foi o TT. Ah, TT Monte. TT Monte, ele entrou com a gente. E parte comercial, né? Os dois são comerciais, né? Os dois trabalham, inclusive, somos 3 engenheiros, inclusive. Isso não Então, o foi pensado. Serginho, você e o TT, 3 engenheiros. 3 engenheiros. O TT também formou no Inatel. Né? O Serginho é engenheiro de produção, mas os dois atuam na área comercial. Né? Não sei dizer se o TT atua como engenheiro, mas o Serginho não. Não que a engenharia não esteja presente na cerveja, tá? Porque é um processo fabril, tem equipamento, né, industrial ali. Também tem o processo de criação de cerveja, que segue um fluxo. Né, então, sim, a engenharia nos moldou nos moldou em uma forma de pensar, né? E isso, vamos dizer assim, até facilita. Ao meu ver, facilita. Até porque antes a gente tava, o Kiko fazia cerveja com a gente também. E naquela época, 2016, se eu não me engano, por aí, não tinha equipamento aqui no Brasil. O equipamento era importado. Equipamento para cervejeiro caseiro. Então, assim, a gente comprou uma panela, a gente furou e botamos uma torneira. Vocês A construíram? gente construiu tudo. Que legal isso! O Kiko, por exemplo, o craque lá na microeletrônica, né? Fazia os controladores lá, tudo. A gente chegou a fazer um mexedor de panela, entendeu? A gente montamos tudo. A parte de fermentação, por exemplo, a gente já tinha soluções isso no mercado, mas a panela ali, a gente foi construindo tudo, suporte ali, mangueira, puxava a mangueira de lá para cá e colocava. Depois começou a aparecer, né, equipamentos novos. As panelas nossas que a gente tem até hoje, a gente importou. A gente trouxe de fora, não tinha muita coisa legal, bacana para cá. A gente foi adaptando tudo. Engenharia, o Kiko é outro engenheiro.
Assim, legal. tem, né? E tem as adaptações, né? Coisas que são feitas para outra coisa e você... Tem. Até porque no começo mesmo aqui da escola cervejeira aqui no Brasil, de fabricação, tudo foi adaptado, na verdade, não tudo, mas muita coisa foi adaptada do laticínio. do laticínio. Equipamento de interessante. laticínio, opa, isso aqui dá para virar, se tirar isso daqui, colocar um registro aqui, colocar uma sonda aqui, a gente já consegue fazer na cervejaria. Que Né? Em interessante. Lambari, por exemplo, é uma região muito rica disso daí. Ah, Né? Dessa parte de laticínio ali, Inox, muitas né? empresas ali foram adaptando. Talvez, não sei onde que começou, mas aqui no sul de Minas, provavelmente começou aqui em Lambari, essa parte de adaptação de equipamento Que e legal. consumir. Pelo menos essa parte micro produção, né? Sei. Macro produção, produções aí de milhões de litros aí por dia, né? Isso aí não. Com certeza também na época uma Ambev da vida importou equipamento, né? Ah, Equipamento de entendi. fora. E é Hoje não. específico. Hoje já tem aqui uma produção no Brasil, várias inclusive muito boas, trazendo soluções aí pra gente. Legal Quando isso. teve aquele problema acho que é da Baden-Baden, né? Foi isso? Foi da Baker. 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 É. E, nossa, deu uma balançada nas cervejas artesanais, né? Só que depois retomou, né? Ou não chegou a abalar? Eu acho que não. Acho que não chegou a abalar, não. Teve muita gente gostou de falar sobre isso, né? Isso aí foi Sim. A realmente... imprensa, né? E acho que para a Ambev era interessante também isso ser divulgado também, né? Em sentido assim de... Por causa de Concorrência. mercado, né? E concorrência. Né? Eu acho que não, porque a Ambev é dona de muita cervejaria. Tipo, igual a Tá. Eles têm também essas... Colorado. Acho que o Colorado acho que se eu não me engano, a Acho que é Colorado, da Ambev, por exemplo, e a Colorado ainda era na época, uma cervejaria de produção limitada, por exemplo. Acho que era, Sei. vou chutar aqui, 200 mil litros mês. Não fabricava mais que isso. Entendeu? Então, assim, eu acredito que não. Acho que Tá. uma cervejaria grande assim não é positivo, porque querendo ou não, é um produto. É. Né? Mexe num hábito, né? A cerveja artesanal é vamos dizer assim, um modo de fazer. A gente ainda faz cerveja aqui ainda pra gente, né? A gente bebe, Tá. não sei o que, o Busta ainda vai lá, a gente toma uma cerveja, um experimento. Tô fazendo um experimento pro Café com Música aí, uma cerveja com pimenta. Legal. Dá certo? Dá. Eu levo lá pra fábrica. Então, na fábrica não é mais artesanal. Essa hora já não vai pode linha de ser produção. engenheiro, então, né, Busta? Tem que ser Essa amigo do hora engenheiro. tem que ser amigo do engenheiro. Aí é a hora do não engenheiro aí, né? Então legal. tem isso, a cerveja ela é artesanal, eu acho, tá mais no marketing hoje, você falar que o artesanal tá onde? Em sentar lá, estudar, bolar uma receita, né? E isso tá muito artesanal, nas empresas grandes não tem muito isso. Pode até ter lá na cozinha de teste deles, mas em alguns lugares não. Só replica a fórmula, replica e é isso, né? Entendi. Então hoje no artesanal tá nesse processo. No Fabril mesmo ali, na parte industrial, mesmo nossa assim, já deixou de ser artesanal. A gente não fica lá mexendo na panelinha, mas assim não, sabe? Então não creio, acho que a gente tá na farinha do mesmo saco, assim. E tá indo bem, né? A cerveja na Mantiqueira, eu tô vendo bastante divulgação, Delfim Moreira. Tem bastante marcas, né? Aparecendo bastante, assim, Tem divulgando. Bastante vai aparecendo, tem lugar para todo mundo. Pedralva poderia ter mais umas 5. Verdade. Legal Que que você legal, pensa é isso, bom né? você Porque pensar, o falar. pessoal geralmente acha que tem que ficar sozinho na coisa. Não, porque se for fácil, vamos dizer assim, se a gente fizer do jeito certo, vamos supor assim, cada bairro tem uma cervejaria, a cervejaria do bairro A, a cervejaria do bairro B, tem espaço para todo mundo, né? A gente vamos diminuir o consumo da cerveja de massa, né? Mas não vai diminuir o consumo, né? Eu acho que aumenta o consumo. Fortalece o Aumentaria mercado. Fortalece o mercado, fortalece uma A ideia. cidade e tal. passa a E a ser cidade é conhecida boa. até pelas cervejarias. Né? Você Eu pegar a ideia da cerveja, a cultura cervejeira, que hoje inclusive é tombado lá na Bélgica, por exemplo, vou chutar aqui, mas uma cidade como Pedralva, por exemplo, vai ter 20, 30 cervejarias. Entendeu? Que é aquela coisa assim, Receita de é família. o avô receita de família Ah, que de foi família. ensinando
aquela cervejaria faz uma, duas cervejas, tem uma cervejaria em frente, que faz uma, duas cervejas do avô, também do bisavô, e bora. É interessante que na Bélgica até monge faz cerveja, né? Até E é monge. boa. Não, lá não vão dizer assim, não tem cerveja ruim não. Tudo é muito bom. Lá não tem como. Tem uma cultura muito extensa lá, muito rica, muito herdada, né? Sim. Gerações, assim, nem sei dizer, 1.300 para trás ali tem cervejarias ali com histórico, fazendo cerveja lá. E o legal é que a cerveja e a culinária, elas se encontram na gastronomia, com certeza, né? Com certeza. E eu tô com umas imagens que você me mandou, eu posso tem algumas colocar e coisas aí, você pode. vai reagindo? Isso aí foi a primeira hamburgueria que eu trabalhei. Chamava Bronx Burger. Foi a primeira hamburgueria artesanal Que legal! na zona norte do Rio de Janeiro. E quando foi isso? Isso aí foi 2016, se eu não me engano. 2016. E era muito legal, assim, que a temática é toda Bronx, né? Toda Estados Sim. Unidos, cultura do hip hop, do rap, né? Então você vê que tem pichação na parede, realmente tudo voltado para isso. Tinha até Uma um coisa seriado. bem street, né? Uma É, coisa bem street. Tinha um seriado que chamava The Get Down, não sei se vocês chegaram a ver esse seriado. Que Não. contava a história do hip hop e tudo Nossa, mais. tem até no Bronx. tênis pendurado, né? É, muito legal. E aí toda a estética foi pensada em cima desse seriado. A gente tinha quadrinhos do seriado Tem também. uma torre de chopp linda lá. Tem algumas Olha que coisas que eu lindo. fiz lá interessantes. Nossa, que bonito. Esse é novidade. Esse é criação sua? Esse é criação minha. É legal que Legal. assim, lá eu tive muita oportunidade de ser criativo mesmo, né? Uhum. Eu não ficava preso somente na operação. Então tudo que vocês estão vendo aí foi tudo criação minha, tudo assim, Poxa, coisa que legal. pensada. E bonitos. Nossa, muito A gente bonito. pensava muito assim, em sempre ter novidade. Então a gente tinha uma novidade por semana e uma por mês maior, assim, sabe? Então era bem legal. E assim, as fotos também são incríveis. Esse é um fotógrafo que fazia essas fotos pra gente, chama Bruno Peixoto. Ai, que legal. E nossa, o cara, ele pegou a essência de tudo, assim, chegava pra tirar foto, ele sabia onde que a gente ia fazer a foto, qual composição que ia ser, sabe? E essa bem interessante. onda do hambúrguer artesanal, foi o Paulo Yoler que trouxe pra cá? Então, existem diversas crenças em cima É, disso, uhum. né? Mas eu acredito assim, não foi uma pessoa, Ah, sabe? sim, Eu acho são que foi um várias. movimento que aconteceu ao mesmo tempo, E ele sabe? foi, acho que estava no Um dos meio pioneiros, desses, um dos um dos pioneiros. Lá no Rio de Janeiro mesmo, a gente fala muito do Bronx e a gente já tentou buscar assim, quem foi o primeiro que começou no Rio de Janeiro com essa ideia. Ah, tá. E assim, na zona norte do Rio de Janeiro a gente tem certeza que foi o Bronx. Ah. A nível Rio de Janeiro a gente tem legal. certeza que foi um dos primeiros. Legal isso. Lá em São Paulo, provavelmente foi o Paulo. É, né? porque lá não tinha. Aí ele lançou e foi um sucesso. Aham. Foi um Nossa, e que sucesso. cara sensacional. Eu fiquei bem chateado quando ele faleceu, né? O E Paulo. ele era muito legal, a linha de produção, o controle. Dedicado, E jovem. esse visual diferente É. dele, assim, a gente não E ele conhecia. morou também no exterior e trabalhou de chefe lá. E aí, vamos ver se tem mais. Então é bom mesmo. Então, né? aí essa foto aí, e foi engraçado, que essa foto ela foi tirada no meio de uma sessão de brincadeira, assim, e acabou que a gente postou a foto e deu muito o que falar da foto. A turma falava assim, caramba, Pegou ele um gosta momento, mesmo do né? lanche, ele não tá mentindo. E a gente tinha muito essa estética, assim, de ser um negócio grandão, brutão, vamos mostrar, entendeu? O destaque do mês não é o funcionário, é o O lanche. lanche. Esse aí, inclusive, quando eu lancei ele, o nome dele era Busta Burger. Ah, é? legal. Que A gente legal. fez, a primeira vez que a gente fez ele foi pro Burger Fest no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Ele foi feito com maionese defumada, com carne de seca desfiada e frita, cebola também frita. Ficou bem legal esse lanche aí, o pessoal gostava bastante. Que legal. E bonito. Bonito. Muito. Aí que eu falei. Uau! E aí, isso como aí. que tem que pôr numa Então, prensa? ó, pra- isso aí. Tem uma história Onde muito começa legal em isso? cima desse hambúrguer. É. Os nossos discos de carne, eles eram de 200 gramas. Então eram discos de carne brutos, assim, né? Eram grandes. Né? Hoje em dia você vai ver mercado aí a 160, 180 no máximo. A gente trabalhava com 200. E aí a gente decidiu fazer um desafio. Qual que era a ideia? Dia do hambúrguer, Dia Mundial do Hambúrguer. Vamos fazer um desafio? Vamos lançar... Aí eles falaram, Busta, escreve um desafio que você acha que a pessoa não consiga comer em 5 minutos. Eu falei, não, tranquilo. É. Aí fez esse. 1 quilo de carne, eram 5 Nossa. discos de carne, Nossa. molho, queijo
E aí ele vinha com uma porção de batata de 200 gramas e uma coca de 500 ml. Nossa. Tinha que comer em 5 minutos. Nossa. Cara, ninguém vai ganhar isso, é impossível. É. Aí a gente tinha mais de uma unidade. Eu tava em outra unidade, aí o dono me ligou desesperado, Rodrigo. Se ele ver, ele vai lembrar disso. Busta, deu ruim, cara. Acabou de sentar um maluco aqui, deu 3 minutos e 40, ele já acabou o lanche. Nossa! Aí sentou um segundo cara, 4 minutos com o meu lanche. Eu falei, cara, deu ruim, a gente calculou errado, alguma coisa. Não. Aí depois que a gente foi saber, os 2 primeiros clientes que foram eram caras que faziam competição. Então assim, foi os 2, apareceu um terceiro que conseguiu no limite e só 3 pessoas ganharam o desafio. Mas você pensa só, os 2 primeiros já ganharam. Nossa, os donos apavoraram, falaram, fizemos conta errada, eu também fiquei apavorado, falei, cara, cancela o desafio, porque vai dar ruim. Mas na verdade não, os caras eram competidores disso aí. É engraçado que os Estados Unidos tem muito disso, né? Nossa, de hot dog, hambúrguer, assim, então é profissional. Não, tem. Profissional. Tem gente hoje que, vamos dizer assim, trabalha com isso aí. Que Vai interessante pro Brasil isso, inteiro né? aí, pra América Latina inteira aí, atrás de competições assim. É engraçado, né? Pra mim era coisa de filme que via, assim. Tem não- mesmo, Tem bastante. Tem uns Tem monstros aí, treinamento, não? né? Tem. Olha, Tem um cara famosíssimo aqui do Brasil que é o Corbucci. Depois vocês esse aí, procurem. eu sabe? Olha, tinha pensado depois. nisso aí. Ele é fera. Ah, E esse aí, então pra esse Corbucci é uns 3 Não, desses. isso aí é pra quadrinho, Corbucci. Tirar gosto. Esse é o canapé. Aí lá era legal, a gente Olha, fazia que mexicano legal. também lá, então esse aí era o prato que ele reunia tudo que a gente tinha de tira-gosto mexicano, né? Então era palito de mussarela empanado em Doritos, burrito, nacho, quesadilla, Essa é só taco. praia. Ah, eu Era, adoro. Vendia, era bem legal. Não era mexicano raiz, né? Era Tex-Mex, né? Uhum. É uma Tex-Mex é massa. adaptação. Exatamente. Era bem legal. E aí o visual, né? Pô, o visual do lugar era muito legal. Muito. legal. Então, esses aí são Você tinha idade pra trabalhar no CEP? Tinha. Esses aí são três dos principais lá, né? Aí na foto tá faltando o Paulo também, que era o terceiro dono do Bronx. E esse da ponta, da ponta oposta a mim é o Auli. Ele não era dono do Bronx, mas ele trabalhava também na assessoria ao Bronx. E ele foi dono do Enchendo Linguiça, junto com a galera do Bronx. Ah, tem foto Aí, desse enchendo Aí o linguiça Enchendo Linguiça aqui. foi o seguinte, o Bronx foi um projeto que deu super certo. E aí a gente já existia o Enchendo Linguiça há muito tempo no Rio de Janeiro, no Grajaú, tá lá até hoje, é incrível, assim, se vocês quiserem ir lá, tem linguiça artesanal, tem diversos petiscos legais, consagrados, já ganharam comida de boteco várias vezes. E aí esse Enchendo Linguiça ele tinha uma unidade na Lapa, na Mendes de Sá com a Inválido, e é um casarão antigo, bonito pra caramba, acho que tem até foto aí depois, não sei se ela saiu pra seleção. Não, eu acho que tá assim. Mas era bonito pra caramba. E aí eles estavam com esse lugar fechado. Aqui ainda é do Bronx. Isso é Bronx ainda. Tá vendo? A temática bem beisebol, bem... Ah, tá, influência E americana. as Exatamente. cores são lindas, né? Ah, tem uma Combinação. Heineken aí, né? Tem a Heineken, tem a praia, que na época tava começando lá. Hoje fiquei até feliz de vê-la de novo aí. Cerveja carioca. A gente teve no canal Guia do Hambúrguer, né? Que aí foram lá entrevistar a gente. Ah, você tá aqui pro cara aparecer. Exatamente. Nessa época, inclusive, foi legal porque eu já tinha saído do Bronx. Eu já não era mais o chefe do Bronx. Eu tinha ido para outro projeto. Mas os donos fizeram questão de me chamar para dar entrevista porque eu tinha criado, né, praticamente tudo que era vendido lá. Que legal. Então a gente foi lá dar entrevista. Legal lá esse no- reconhecimento, né? Isso No é Guia do muito Hambúrguer, legal. foi super legal esse dia. E isso aí, a gente já foi bem pra frente aí. Aí eu já tava de professor voluntário. Foi quando eu descobri que eu gostava de dar aula também. Ai, que legal. Projeto super legal do João Diamante. E como é que apareceu para você dar aula? Assim, que você fazia e como é que Então, apareceu? como esse projeto é o seguinte, o João Diamante, ele estudou junto comigo na faculdade. Aham. A gente foi da mesma turma nos últimos períodos. Uhum. E aí ele viajou para a França, e na França ele teve esse insight. Assim, ele sempre quis ajudar muito, ele sempre quis retribuir Essa para a foto sociedade. tem a ver também aqui. Esse tem, do meu lado ali é ele, o João, que tá de avental. Isso aí era um empreendimento dele na CADEG, no Rio de Janeiro. Tá. E aí ele chegou, quando ele estava na França, ele viu criançada cozinhando. Ele falou assim, cara, tem criança de 12 anos de idade fazendo fundo, fazendo caldo, coisas que assim, a gente aprendeu na faculdade e que, vamos falar assim, grande maioria dos cozinheiros não sabe fazer.
Ele falou, cara, isso é um absurdo a gente não ter essa cultura. Legal. E aí ele voltou da França, ele teve essa ideia desse projeto, ele começou esse projeto, até me convidou, e eu não tinha disponibilidade na época. Eu trabalhava de chefe de cozinha de terça a domingo, 16 horas por dia. Uhum. Então não tinha tempo para nada. Sim. E aí quando eu saí do Bronx, e aí comecei outros projetos que me tomavam menos tempo, eu conversei com ele e virei professor. E aí eram aulas voluntárias, a gente pegava sempre turmas com pessoas que estavam em situação de risco, Uhum. né, social, financeiro e tudo mais. E aí a ideia era a gente pegar essa turma de 20 a 30 pessoas, qualificar eles para o mercado de trabalho. Que e aí foi muito legal que, isso. vamos falar assim, em 2 anos que eu fiz parte, acho que 3 anos que eu fiz parte do projeto, a gente viu um movimento muito grande que era o quê? As empresas parando de procurar aluno de faculdade procurando alunos do nosso projeto Diamantes na Cozinha. Nossa, que legal. Então, assim, você via que... o diamante, você lapida o cara, exatamente. Né? E aí o João é isso, né? O apelido dele é João Nossa, Diamante. Nossa, que trabalho lindo. Não, é absurdo. E tá até hoje, tá funcionando. Que hoje legal. Eles têm parceria internacional. E a família sempre te apoiando. Legal pra caramba, exatamente. Isso é muito legal, todo mundo minha junto mãe, Tainá, ali. Pietro novinho ali. E aí do lado de lá tá o Rodrigo e a Rafa. E o Rodrigo era dono do Bronx. É um dos donos. Também, cara, foi fundamental na minha formação. Aí saiu uma das turmas que a gente formou, né, no projeto Diamantes na Cozinha. Sensacional. E até hoje tem pessoas ali que o Nakarate mesmo, deve estar nessa foto lá no fundo, ele vem trabalhar comigo no Café com Música agora. A Rafa tá ali do meu lado, se eu não me engano, tá trabalhando lá no Canadá. Poxa, então você vê assim, a galera toda que saiu ali tá... Foi muito bom. Como é bom fazer o bem, né? O projeto é muito bom, até hoje tá lá. Aí eu enchendo linguiça, exatamente. E aí, em resumo, a turma do Grajaú ofereceu pra galera do Bronx. Falou, vocês querem pegar lá o projeto e tentar tocar de novo o restaurante da Lapa? E aí eles toparam, me chamaram pra ser chefe lá e eu fui. Que legal. E aí foi um desafio completamente diferente pra mim, porque eu tava habituado a trabalhar de noite, com um público noturno, com um público de vamos falar assim, balada, né? Sei. E aí a gente foi pro Enchendo Linguiça, que era outro público, era almoço corporativo. A gente ficava perto deu uma mudada total. A gente ficava perto do prédio da Petrobras e tal. A gente até tentou emplacar noites lá no Enchendo Linguiça na Lapa. Só que a gente estava numa área que ficou um pouco afastada da Lapa, onde tem a bagunça mesmo, vamos falar assim. Então não fluiu tão bem quanto a gente esperava. Mas o almoço foi uma experiência diferente. Eu imagino. Engraçado que esse termo enchendo linguiça, não sei, pelo menos em São Paulo, é quando você está querendo aumentar uma coisa, né? Acredito que foi pensando nisso mesmo que eles colocaram o nome, né? Pra fazer essa. E ficou divertido o nome. Muito legal. Pode passar para você? Pode, claro. Aí algumas coisas que a gente... Isso aí era um dia de sessão de foto, né? Inclusive foi com o Bruno. Aí a gente tem porção de linguiça artesanal. Ali atrás tem uma das coisas que ficou mais famosa do bar, que é a linguiça croque. Ela foi, acho que foi o primeiro prato deles que entrou e ganhou comida de boteco. Ele era uma linguicinha artesanal, ela é enrolada numa fatia de batata e frita. Que interessante. E aí, olha que legal, isso aí dava tanto trabalho, eu tinha uma pessoa na cozinha que trabalhava só para isso. A gente vendia, vamos falar assim, de mais de 40 unidades dessa porção por dia. Nossa, e aí então cada porção vinha de 56 a 64 unidades dessa linguiça. Então você pensa no trabalho, que você pegar um pedacinho de linguiça, enrolar numa batata, passar um palito. Repete isso 64 vezes, repete isso 40 vezes. Era um funcionário só para isso. Porque é o enchedor de linguiça profissional. Profissional esse. Desse jeito. Aí foi um dos dias que a gente ficou até mais tarde, essa era a minha equipe, Rafael e a Cássia. Eu pensei que era uma cena do Psicose. Aquela faca ali. A turma de cozinha gosta disso, vai tirar foto, deixa eu mostrar a faca, né? Mostrar que tá trabalhando. Aí, olha só o casal. É uma casa antiga, né? Bonito, estilosa. Arquitetura. Lindo. Por dentro, os azulejos quadriculadinhos, sabe? Coisa bem bonita mesmo. Muito legal. Aí a foto um pouquinho mais de perto, né? Daquela... Pastelzinho, vendia pra caramba também, sanduíches. E aí o carro-chefe era o joelho de porco, né? Isso aí é uma picanha, né? E esse joelho de porco, na culinária alemã, Eisenbein. Tem um... Eu não me lembro certinho se esse é o nome, não.
Mas tem. E aí a ideia lá era o seguinte, em vez de fazer esse joelho somente assado, ele era assado e a pururuca. Mas aqui na foto ou Não, esse aí é uma picanha. É uma picanha, tá. Eu não lembro se eu mandei foto do joelho em si. Pode ser que eu não pus também, porque eu dei uma resumida. Bastante coisa também. Tá. Mas tem no Instagram deles, deve ter, no site do Bruno também, quem quiser ver depois. Aí o almoço, né? Ó. Franguinha milanesa, purê de batata, saladinha, arroz. Esse é o que agrada a todo mundo. Esse é o que a gente sempre no trabalho, o dia a dia era assim. Aí fazia, todo mundo gostava, né? Omelete também, né? Legal. É muito legal, assim, essa onda do público vegetariano, né? Muito empreendedor não dá devida importância para isso. Sim, Todos os lugares que eu passei, todos os lugares que eu trabalhei, que eu criei cardápio, um dos meus focos era fazer comida vegetariana. Nossa, que legal isso. E não só... Aí o joelho é esse do meio. Ah, que bonito. Tá. E ele era legal que ele era feito ele é feito ainda hoje lá, né? Ele é feito na televisão de cachorro, aquela que assa frango, sabe? Sei. E aí ele, pô, fica muito gostoso, pururuca. Cara, eu fui num churrasco aqui em Pedralva e o churrasco foi feito numa televisão de cachorro, cara. Caramba, que legal. Você lembra, né? Lembro. E tava bom? Tava. É isso que importa. Criativo. Isso aí, croquete de bolinho de feijoada, né? Na época tava na febre. Eu achei que era um quibe, não é? Parece, né? Mas é outra coisa. Bolinho de feijoada. Bolinho de feijoada. Nossa, deve ser bom. É gostoso. Isso aí Então, cara, isso aí é muito legal. Isso aí é o seguinte, foi meu primeiro food truck. E aí eu até mandei umas fotos, assim, que elas, fora de contexto, elas ficam mais engraçadas ainda. Mas isso aí foi a primeira faxina que a gente deu no food truck. Isso aí era um container, né, de 6 metros por 3 de largura. E aí esse dia foi o dia que a gente foi fazer a faxina para entrar com os equipamentos novos. Puta, que legal. Muito legal. Então aí tem as fotos da faxina, as fotos dos equipamentos entrando. E você é super rigoroso, né, com essa parte, né, de organização, limpeza, né? Tem que ser isso aí. É legal que você tem bastante experiência. Aí como ficou no final, né? Nossa, muito legal. Que legal. E aí a temática dele era comida latino-americana, né? Eu cresci, né, desse jeito. Minha mãe é chilena, meus avós são chilenos. Esse que é o La Mescla. Esse é o La Mescla. Esse foi ainda Menino dos Meus Olhos, mas... Nossa, eu vi as fotos maravilhosas. E essa instalação, esse trailer, você ainda tem? Não. Isso aí é o seguinte, a gente alugava esse container. Você alugava. Aí você personalizava exatamente. Você vê que a outra metade do container é um outro ponto. Eu poderia alugar um inteiro. Mas pra minha operação não precisava. Aqui é do mesmo. Isso é do La Mescla. Isso aí foi um prato que eu fiz que eu queria fazer pamonha, mas eu não queria fazer pamonha comum. E aí eu queria trazer esse formato de pirâmide. Então eu fazia a pamonha em formato de pirâmide e aquela linha branca no meio é coco. E eu servia com leite condensado. Nossa, que delícia. Ia ser muito bom. Legal, o pessoal gostava. Muito bom. Tem bastante prato aí, ó. Coxa creme, né? Que eu lembro clássico. do Viena tinha uma coxa assim. Exatamente. E essa daí era legal, que eu não desmanchava ela era a coxa mesmo. Né? Você mordia, eu conheço isso, com tava o osso, inteira, tudo. Exatamente. Sim. Isso é legal. Né? Aí esse aí já foi o segundo ponto do La Mescla, foi quando a gente saiu do food truck e pegou um ponto físico. Aí você já estabelecido no Aí esse aí foi o primeiro dia que a gente abriu o ponto lá para limpar e organizar as coisas, que a gente pegou o ponto sendo passado, né, vamos falar assim. E essa moto sua? Essa era a minha motinha. Legal. Que legal. Aí já aberto, né, com o pessoal, vocês veem que eu peguei a fachada do truck e levei para lá, coloquei na parede. Ficou ótimo. É porque dá uma identidade, né? Essa aí já é do food truck mesmo, né? Aí meu pai mostrando o forno. Quando chegou, esse forno demorou pra caramba pra chegar. Por isso que a gente fez essa brincadeirinha até, né? Fizemos uma foto do troféu. O Ricardo é atleta, né? Ele o cara é pega o forno aqui como se fosse um negócio cenográfico. Que legal. Aí tem várias fotinhas aí dos pontos. Esse aí foi o nosso... Quando a gente saiu do food truck e a gente foi pro ponto físico, entrou esse rapaz, que ele foi meu amigo do ensino fundamental, assim. Tipo, o cara é irmão meu até hoje. E ele entrou como investidor pra gente abrir esse ponto físico. Legal. Então, éramos 3 sócios, um dos sócios saiu, ficou só eu e meu pai. E aí, quando a gente foi para esse ponto físico, o Iron entrou junto com a gente. E aí, ele entrou como investidor, ele trabalha na indústria do cinema e tudo. E aí, ele
Ele gostou do projeto, comprou. Acreditou no projeto. E foi junto com a gente. Nossa, Isso aí a muito gente legal. tava do lado do Engenhão lá, o Newton Santos. Ah, tá. Ai, A gente ficava lá na rua General Clarindo, número 180, loja A. Eu lembro até hoje. E aí a gente ficava a 2 quarteirões do Engenhão. Se eu fosse pra ponta da loja, eu enxergava o Engenhão, assim, a entrada. Que legal. Bons momentos aí. Isso aí era uma entradinha que eu fazia lá. É um pãozinho brioche tostado na chapa com chancho em pedra, que é uma receita chilena. Minha avó fazia pra mim, minha mãe também. É um batido de tomate com cebola, cominho, especiarias e é servido gelado. E aí a ideia do La Mescla era sempre fazer o quê? Pegar uma receita clássica de algum dos países latino-americanos e brincar com essa receita com outros elementos de outros países, entendeu? Era literalmente fazer a mistura. Então, esse queijo, por exemplo, chancho em pedra não leva queijo. E o brasileiro gosta de botar queijo em tudo. Né? Então, foram várias brincadeiras assim que eu fiz. Esse era o cardápio, né? Aí tem esse lanchão de frente aí, o chivito, clássico uruguaio. Só que o chivito no Uruguai, ele é feito em prato, né? Tipo o bauru. Tá. Não sei se em São Paulo o bauru é feito como é feito no Rio. Então, sabe onde eu comi bauru assim? Em Santa Catarina, no prato. Até eu nunca tinha visto isso, achei bem interessante. Porque no Rio você pede bauru, eles chamam de bauru paulista e fazem ele é um sanduíche desmontado no prato, né? Vamos falar assim. E aí o chivito é isso originalmente, né? Interessante. Só que aí eu coloquei no formato de sanduíche. Esse podcast dá fome. Hoje eu vim pra cá pensando nisso. Eu falei, nossa, as fotos que eu mandei, aí isso aí no food truck. Né? E olha que legal, o Iron, que foi virar nosso sócio depois, ele tava lá. Né, no food truck. Esse foi o dia que eu pedi a Tainá em casamento, se não me engano. Olha que legal. Eu acho que foi que o Pia tá no colo dela, ela tava com essa roupa. Eu pedi ela em casamento nesse dia aí. Poxa, que bonitinho. Que legal. Aí o pessoal foi lá. Aí eu e meu pai, né, que somos os sócios que fizeram desde o início e foram até o final. É interessante, né? E aí, como que é trabalhar com o pai? Porque pra mim era uma dinâmica complicada, cara. Eu já trabalhei com meu pai, nossa, eu passava nervoso, meu pai é fora da curva. Ele é um cara, assim, que... Ele não tem igual. Ele sabe trabalhar com qualquer um. Ele sabe lidar com qualquer um. Eu acho que ele já passou por tanto, em tantas esferas, em tantas coisas, né? Ele já lidou com gente da pior espécie e gente da melhor, e gente que acha que é o melhor e gente que acha que é o pior, né? E ele é um cara que é muito fácil de lidar com ele. E a gente trabalhou muito bem junto. Inclusive, assim, ele não manja muito de cozinha, ele vai ficar chateado que eu vou falar isso aqui. Ele não manja de cozinha muito. Né? A minha infância, eu lembro dele, ele vai fazer comida pra gente, é miojo. Né? Fazer miojo ou cozido, então, salsicha. mas o diferencial dele é tratar as pessoas. Exatamente. Então acho que isso que provavelmente ele completava lá. E no La Mescla, não só isso, ele fez questão de aprender a montagem dos lanches, nos momentos onde eu estivesse muito pegado, ele fazia a montagem dos lanches. Que legal. Então ele montava muito bem os lanches. Mas uma coisa é certa, ele é o setor comercial total, assim. A gente, dia que ele tava lá do lado de fora atendendo o cliente, a gente vendia quase o dobro. Que legal. Olha, que legal, mas eu acho que ele recebe bem, trata muito bem as pessoas. É que eu tô escondendo. Aí a família, tá escondendo minha irmã. Que legal. Legal. A família lá sempre estava presente, sempre ajudando. Muito legal. Esse é um cara, um grande amigo, ele é padrinho do Pietro, o Fábio Uzeda. E ele é um cara muito louco, assim, porque ele fez faculdade comigo e ele... Cara, ele é muito bom, ele cozinha muito bem. E ele é aquela cozinha intuitiva, assim. Você fala de medida com ele, ele não faz nada, ele não sabe fazer medida. Mas é um cara que entra na cozinha e joga ali, joga aqui, não sei o quê, e pum, sai um negócio direitinho, maravilhoso, que sabe? Que legal isso. E ele desistiu de ser cozinheiro. Hoje ele voltou a ser porque ele precisa, né? O projeto dele pede que ele seja. Mas ele formou em nutrição depois, ele trabalha com terapia holística, acupuntura, yoga, essas coisas, sabe? Legal isso. E aí, quando ele não quis mais ser cozinheiro, ele me deu a faca dele. Olha que legal. Que honra. E isso aí é uma coisa muito especial, assim, pra nós cozinheiros. Pra dar a faca isso aí é especial. Honra. E ele me deu a faca dele lá, do dia a dia do trabalho. Tenho ela até hoje, tá lá bem cuidadinha. Nossa, que legal. E fotos e mais fotos de food truck. Aí já é na minha outra coisa que eu gosto muito de fazer também, que é a aula show. Né? E a aula show é muito diferente de você dar uma aula normal, né? Que a aula show você é quase uma Ana Maria Braga ali, né? Você tem o produto cru, o produto processado e o produto finalizado.
E aí você vai mostrar, só que você encurta os tempos, né? Vamos falar assim. Né, agora isso aqui vai pro forno por 2 horas, aí você já tira um pronto. Depois que ele sai do forno em 2 horas, a gente faz isso aqui. E a aula show é muito sobre entreter as pessoas também. Né? Então você quer falar coisas que sejam relevantes. Você tem que, inclusive, saber se comunicar, cozinhar e se comunicar também. E aí eu lembro que assim, essa foi uma das primeiras aulas shows que eu dei pra cá. E eu fiquei super nervoso porque eu odeio usar microfone. Onde que é aí? Cristina, não é? Esse aí foi em Maria da Fé. Esse eu não lembro se foi na Festa do Azeite Novo, acho que foi na Festa do Azeite Novo. Festa do Azeite Novo. Legal. E aí o microfone me dá muito nervoso, porque eu falo e eu respiro, eu escuto a respiração. O retorno dele, né? Eu me atrapalho com isso também. Incomoda. Microfone da Xuxa. E aqui, Boteco do Busta. Esse aí foi o primeiro rabisco do logo do Boteco do Busta. Que legal. Quando você abriu, era em volta da praça da Era igreja. ali onde era o Le Petit. Le Petit. Né? E a história é muito aqui, legal. Ó. Aí, ó, eu deixei até a fachada do Le Petit mesmo pra mostrar. Foi muito especial, porque Pedralva me abraçou de uma forma que eu não esperava. Né? A gente veio pra cá, né, meio que fugindo do agito do Rio, e a gente só ia passar um tempo aqui. Né? Só um tempo. E aí começou o isolamento, né, e tudo mais, e a gente ficou um tempo aqui que no início era para ser 5 dias, 15 dias, um mês, aí estendeu, virou 3. E aí calhou da Vivian, né, que é a dona do Le Petit, a idealizadora, né? Sim. Ela tava fechando o Le Petit. E ela queria passar o ponto. E aí um conversou com o outro e falou, não, porque o Felipe tá aí, o Busta quer, não sei o quê. Fui lá, conversei com ela, no mesmo dia a gente já fechou o negócio. Interessante. E aí eu assumi o Le Petit. E aí quando eu assumi o Le Petit, eu falei, cara, eu não posso manter Le Petit, porque eu não vou ser um Le Petit. Sim. O Le Petit era espetacular, por quê? Porque ele... Era bistrô, né? Ele tinha os doces. A Vivian é fera demais nessa área. E assim, eu sei fazer, sei, mas eu não sou fera nessa área. Então eu mantenho o nome. E aí eu vendo uma coisa que não é o produto que ela vendia, não estava certo. Sim. Então busquei dentro disso o que eu ia fazer. E aí foi super engraçado, porque no Rio de Janeiro eu sou o Busta. Mas eu sou o Busta porque meu sobrenome é Bustamante. Sim. Né? E não é comum você ter um Bustamante lá no Rio de Janeiro. Sim. E eu vim pra cá, sou o Busta, e, cara, pegou, se né? der um chute numa árvore, cai 3 Bustamantes. Aqui e pegou. E eu fiquei espantado, porque eu falei, caramba, pegou mesmo, né? Eu não achei que fosse pegar a turma me chamar de Busta. E pegou. E é super engraçado, assim, que eu encontro os Bustamantes, eles falam, eu sou Busta também, hein? Então, que legal. Busta 1, Busta 2, quem que é o 1, quem que é o 2? O pessoal sempre legal que você puxa o nome da família, legal, né? Isso é super legal. E aí o Boteco do Busta foi super legal. E foi o motivo de eu conhecer o Vinícius. Então veio aí daí que a vocês... história. Foi quando eu conheci. A Vivian, quando ela me entregou o ponto, ela me entregou junto todos os fornecedores que ela tinha. Né? Então ela falou, esses aqui é de cerveja, esses aqui é de chopp, esses aqui é de E aí entrou a comida, embalagem. E aí eu mandei um alô pra ele, falei, quero continuar trabalhando com as brejas e tal. Já tinha provado uma ou outra breja dele. E aí ele falou, vamos marcar uma reunião. Dá um pulo aqui em casa pra gente trocar uma ideia, pra ver o que você tá pensando, né? O que você quer trabalhar. Eu falei, não, beleza, vou. Aí falei que essa história é boa, hein? Falei pra Tainá assim, falei, amor, tô indo numa reunião, né? Eu vou lá conhecer o dono da Brew-Why, o cara que fabrica a Brew-Why e tal. Ela, nossa, que legal, vai lá, não sei o quê. Aí a gente se arrumou um pouquinho, assim, né, tal, ficou mais... Cheguei pra conversar com ele, aí ele senta e abre uma. Quer? Quero. Tá muito certo, tem É que o cartão de visita. Vender o produto. Resumo da ópera. Voltei da reunião, a Tainá perguntou, você foi numa reunião mesmo? Vocês imaginam o jeito que eu voltei da reunião. Não, e foi super legal, porque, conheci e cara, o santo bateu, a conversa fluiu. É legal isso. Isso é muito bom, deu muito certo. As ideias, né, seguiam, né? Não é à toa que hoje estamos aí, né? Fazendo junto acontecer as coisas aí. Agora você falou de isolamento social e eu lembrei, teve uma mudança de comportamento aqui em Pedralva depois desse isolamento social. Tanto que, assim, vocês são dos poucos, assim, que arriscaram de ter um empreendimento, né, para a noite pedralvense, né? E
Até tem, né? Aí no caso do Vinícius é o balcão, né? E você entrou junto com o Dieguinho, né? Aí você não tá, né, no Primos, né? Não, o Primos é o Aí é o Danilo. Dieguinho. Danilo. Ou Danilinho, Danilinho. O Danilinho. E foi... eu dei um fora agora, né? Mas faz parte, né? E acreditou, né? Não, assim, eu sempre quis voltar a morar no sul de Minas. Sul de Minas, no geral, assim. Eu sabia que eu não queria o quê? Pouso Alegre, Itajubá, cidades muito grandes. Sim. E Pedralva foi um bônus, assim, porque eu sou apaixonado em Pedralva desde que eu me lembro de vir em Pedralva, né? Minha família daqui e tudo mais. Só que eu não cresci aqui. Né? Eu cresci em Pouso Alegre, Itajubá, Rio de Janeiro, né? E ter vindo para Pedralva no seu auge, né? No seu auge, quando eu digo assim, o auge da minha galera, da nossa galera, assim, que, pô, tinha a praça, era, né, uma outra vibe, você tinha eventos na cidade que traziam, né, essa vibe, até mesmo rock and roll, né, vamos falar de rock and roll, tinha muito rock and roll, né, todo quanto que você, pô, o que vai ter hoje? Vai ter rock lá e lá, você tinha que decidir onde que eu vou hoje, qual que é o baile que eu vou. Legal. É muito gostoso. E aí, quando eu vim morar aqui, e calhou da gente conseguir vir morar, realmente a gente percebeu essa alteração, né? Essa mudança de comportamento. Foi radical. Só que assim, sempre tinha aquela sementinha, né, dentro da gente, falando, caramba, pô, mas e se? E quando eu abri o boteco, eu senti um pouquinho desse gosto. Porque eu abri o boteco, a gente estava com medidas ainda desse isolamento, elas não eram tão severas quando eu abri, e o meu público era muito noturno. Eu abria às 6 da tarde, mas o meu público chegava às 9h30, 10 horas. Então tinha dia que eu saía de lá 3 da manhã, 4 da manhã, via o sol nascer de lá. E nessa vibe, assim, ouvir um disco, escutar música, tomar uma cerveja, comer um petisco, né? E quando veio essas medidas mais, né, quando ficou mais pesado o negócio, aí eu tive que fechar, porque delivery não sustentava o meu negócio. Então, assim, esse gostinho já me entregou o quê? O povo gosta de sair de noite aqui, só que realmente não é para qualquer coisa que eles vão sair. Né? Não é igual antigamente, que qualquer coisa que tivesse acontecendo na cidade, todo mundo ia. Né? E aí calhou de eu ter essa conversa com o Danilo aí amadureceu essa ideia do Primos, né? O Danilo é seu primo, então. O Danilo é meu primo de um grau aí. Tudo primo. De um grau aí. Tudo primo. Tem até uma turma que brinca, que vai lá e fala assim, mas eu sou mais primo dele do que você. Tudo primos. Mas primos é nós. Bustamante também da minha avó, tudo e aí a gente teve essa ideia, assim, e tem o seu Rubens e Dona Lúcia, que são, cara, 2 anjos na nossa vida, que são os donos lá, né, do porão da avó, daquela casa maravilhosa, de tudo ali. Sim. E eles compraram a ideia junto com a gente. Legal. Então eles falaram, nossa, a gente, se pudesse ser vocês, é o que a gente mais queria no mundo, que vocês ficassem aqui, que vocês fizessem tocar. Então, assim, e graças a Deus está fluindo, né? A gente tem entregue para Pedralva eventos muito legais. Pedralva tem entregue pra gente uma recepção muito calorosa. Agora tem até hambúrguer lá, né? Estamos fazendo hambúrguer. Em breve nós vamos inaugurar uma hamburgueria oficialmente lá. Eu trouxe até umas fotos aí, tá escrito novidade, não sei se você chegou a ver. Ai, que legal. Tomara que eu não tenha tirado elas, meu. São spoilers do que tá por vir aqui ainda aí. tá no boteco. Aí tá no boteco ainda. Isso aí, gente, isso aí é um dos motivos que eu mais escuto as pessoas ficarem bravas comigo até hoje. Por quê? Isso aí é a minha pipoca de frango e eu não faço mais. E o pessoal fala que eles ficaram órfãos da minha pipoca de frango. Eu já fiquei bravo antes de experimentar, né? Isso aí, pessoal, isso aí eu vendia muito, muito mesmo. Só que é um processo assim, que se eu não puder fazer ele da forma que eu fazia, eu não vou fazer. Eu tenho que entregar o produto do jeito que ele é. Sim. E hoje, na estrutura que eu tenho, eu não consigo entregar esse produto dessa maneira. Você dependeria o tempo inteiro de vocês. Vamos ver, você não pode sabe a hashtag aí, galera. Né? É, Queremos pipoca de volta. Pipoca de frango. Dependendo disso aí, Pipoca de frango. Volto, pipoca de frango. Que legal. Isso aí é um franguinho, né? Frango picadinho, enquadrado, temperado com mostarda, deixo marinando, depois eu empano e frito. Então fica bem legal. E isso aí também vendia bastante. Choripan? É uma hamburguesa. É uma linguiça, o que é calabresa? Não, essa aí é linguiça de pernil. Exatamente. Nossa, mais e gostoso aí eu desmanchava ela, né? Fazia ela na chapa igual a smash e servia com queijo mussarela e vinagrete.
Nossa, muito Isso bom. é lembrança de infância, de Pouso Alegre. Tinha uma feira na praça da escola lá em Pouso Alegre. E aí eu lembro que toda quarta-feira a gente ia nessa feirinha e comia pão com linguiça, vinagrete, queijo, mussarela. Aí te inspirou, E aí hein? quando eu fiz esse lanche eu queria que tivesse esse gosto. E eu O consegui. saudosismo legal. Consegui. É legal Ficou isso, legal pra caramba. né? E aqui é pipoca de frango? Isso, aí eu fazia os boxes, né? Pegava uma aqui caixa de pizza e é fazia catupiry. um combo de petisco, batata frita com pipoca. E aí nessa época eu já fazia batata de verdade também, que eu acho que foi um grande diferencial que Hoje em dia é uma eu fiz pra massa que galera. você não sabe o que tem na batata, né? a batata frita pré-frita e congelada, É. né? Ela leva aditivos ali pra ela chegar naquele ponto, né? Porque é o lance de ser rápido, né? Isso, exatamente. Sim. Rápido e conveniente também, né? Aqui ainda é pipoca. Aí a pipoca tinha. Aí é outra variação do combo, né? Esse vem Tá. com coxinha também. Uma coxinha que minha prima que fazia. Legal. Ó, Legal família. que é Não, une a família pela comida. Gente, eu falo isso, eu falei isso É. sábado, conversei muito isso no pub no sábado agora, que teve Pedro Pajé lá. Se alguém tem um produto legal, né? Vamos falar do Ale. Cara, o Ale tem um pão Latina Massas. Cara, o pão do cara é fora do comum. Entendeu? Ele vai vir aqui, tá Não marcado. o pão, né? Você Mas tudo. sabia? Ah, que legal, Tá tá vendo marcado. aí? É. Pô, show de bola. É. É o Alejandro. Ele faz tudo que ele faz é legal, é maravilhoso. Então, assim, eu vou fazer também pra eu usar? Não, eu vou ele fortalecer o é- mercado Dá local. oportunidade pra Ele é ele. Cara, sensacional. vamos junto. É a tua Com especialidade, certeza. vamos aproveitar isso aí. E o entendeu? cara que só faz especializado nisso, ninguém vai outra fazer coisa, melhor outra do que coisa, ele. exatamente. Aí é sensacional. Então, e é isso que eu falo muito, eu defendo isso. Tem gente que já discutiu comigo aqui falando, o comércio ele tem que ter discussão, ele tem que ter intriga, porque senão as pessoas não compram. Falaram isso pra mim. E eu falei, não, é o contrário. Tem que ter O união. comércio ele tem que se ajudar, ele tem que ser unido. Conversar, se unir. Eu tenho uma hamburgueria, juntar. você tem uma hamburgueria, É. cara, vamos juntar, porque se a gente brigar entre nós, o que acontece? Metade do público vai comer comigo, metade do público vai comer contigo. Se a gente se unir, todo mundo come com todo mundo, entendeu? Então, Sim. assim, o comércio ele tem que se ajudar. Eu acho também. Somos melhores juntos. Com certeza. E aqui o cardápio do... Meu, essa caricatura é Essa muito ilustração. legal. Então, é muito legal. essa caricatura é o seguinte, eu tentei fazer, aquela primeira lá foi um amigo que fez, Uhum. e ele falou, cara, alguma coisa desse jeito ia ficar legal no logo. Eu falei, nossa, é verdade, E ia ficar aí legal mesmo. foi o primeiro passo e amadureceu pra... E aí eu mandei, cara, o meu tatuador também é um anjo. Eu mandei mensagem pro meu tatuador, que é o Guilherme Salles, lá do Rio de Janeiro. Falei assim, Gui, tô querendo fazer um logo assim assado. Você não faz um rabisco aí pra mim? Uhum. Aí ele, não, eu faço sim, pera aí, manda uma foto sua aí. Aí mandei a foto. Aí, cara, acho que foi coisa assim de um dia no máximo. E o Ele cara me mandou desenvolveu. um arquivo PSD, um PDF, um JPEG, um PNG, com todas as camadas e esse logo já desenhado. Que legal. Ai, que legal. Muito legal. E aí ficou muito legal esse logo. Pra mim ele é icônico. Eu gostei muito. Dá uma marca, identidade, né? marca. E eu queria Marcação. isso, eu queria que as pessoas soubessem que sou eu queria que as pessoas entrassem lá e me vissem, né? E falassem, caramba, é o cara que tá no... É ele mesmo que tá ali no logo, né? Muito legal. E aí, esse balcão, bracinho aí já é né? do Vinícius já estamos no balcão. E aí é do balcão. E aí no balcão, toda quinta a gente tá E a fazendo pizza, pizza né? com a massa do Eu alho. não experimentei ainda essa pizza. Precisa preciso ir lá. experimentar. Com frio agora, vai ser uma delícia, com friozinho. Depois da manhã. Aqui é o defumado, É, né? Não sei isso se aí fica já Esse eu já agora, provei. Ah, Essa é a depende. costela, né? Se tiver Defumada, cliente. né? Essa é Se a costela tiver, defumada. o pessoal tiver animado, a gente vai. Vai longe. Nossa, Vai pro levar, essa culinária pro frio tem tudo a ver, Ah, né? é bom demais. Aqui, É. ainda mais aqui na Mantiqueira. Isso aí foi um croque madame que eu fiz lá também. É um sanduíche francês, né? Uhum. E esse é o croque monceau. É outra variação do sanduíche. A única Qual a diferença é o diferença ovo do- pochê. Assim, ovo e com ovo. Exatamente. E uma cebolinha cortadinha. E esse sanduíche é super legal, assim, porque ele é um misto quente melhorado, né? Ele leva pão molho de bechamel É um pão dentro. de forma, hein? É um pão de Pão de forma. forma. Só que ele leva bechamel dentro, então ele fica super cremoso. O que é bechamel? Bechamel é um molho clássico francês. A gente aqui
tem uma variação dele que a gente fala que é o molho branco, né? Uhum. O molho branco faz para macarrão, para lasanha, né? Sim. O bechamel, ele é quando você entra só com a farinha, manteiga, e aí você entra com leite Uhum. e vai batendo. Tem um ponto que ele fica super cremoso, aí esse é o ponto bechamel. Ah, E aí disso aí você deriva todos os molhos brancos à base de leite que existem na culinária. legal. Assim, Ele que é a base, lasanha de molho branco, Exatamente. tudo. Aí nossa costela, né? Aí também do boteco, Também do balcão. do Do balcão, do balcão. As costelas mais fortes do balcão, essa pizza E o napolitana. balcão tem um saudosismo do boteco, não tem? Tem, Do Busta. o balcão, Só ele... que aí tem a entrada, né, do Vinícius, né, com uma visão diferente, né? Então, na verdade, a visão nossa ali foi super alinhada, assim. O Vinícius, ele sempre falava Porque vocês assim... já eram parceiro no Sim, boteco, a gente, né? no boteco a gente foi parceiro, no Café com Música, no Primus Pub, tudo que eu tentei empreender até hoje em Pedralva, eu contei com a ajuda do Vinícius, né? Sendo fornecedor, como amigo também, e como crítico da Pitaco, né? Legal. Ponta dedo. E o balcão, assim, ele sempre falava assim, cara, eu quero ter um lugar para ter um balcão de servir chopp e atender a galera. E um tiragostinho legal. E ele falava isso, eu já comprava a ideia. Eu falava, Parceria nossa senhora, perfeita, imagina, né? ia ser legal pra caramba mesmo. Sim. E aí eu estava numa pira, porque eu tinha acabado de voltar de Café com Música com eles. Uhum. E o Café com Música pra mim foi uma loucura. Porque eu não tinha cozinha de produção certa, então eu produzi um pouquinho ali, um pouquinho ali, e ficou meio bagunçado, assim, pra mim, sabe? Sim. E aí eu falei assim, cara, eu preciso de uma cozinha de produção. E aí eu comecei a procurar ponto em Pedralva, quando voltei do Café com Música. E aí, numa dessas brincadeiras, eu fui no porão, olhei o porão também, vi que não dava pra fazer minha cozinha de produção lá. Mas dava pra fazer o projeto junto com o Danilo, né? E aí foi uma coisa que já casou e deu certo. E aí eu achei esse ponto, né, que a gente tá com o balcão hoje. Quando eu achei esse ponto, eu falei, cara, é perfeito pra mim, vai dar super certo. Só que eu olhei o potencial do ponto, eu falei, caramba, eu preciso mostrar isso aqui pro Vinícius. Preciso chamar ele. Falei, cara, vamos lá. Aí ele foi comigo. Quando ele viu também, acho que na hora você pensou Na também hora. no potencial, né, Já cara? olhei o balcão e ia fazer aqui, ó. É verdade. Ah, Aqui legal. vai Ó, ficar bota um balcão. balcão aqui. Falei, nossa, aí a gente começou a viajar junto, sabe? Uhum. E, cara, deu super certo, assim, porque as ideias foram se casando. Toda a decoração foi a gente que fez junto. A iluminação toda foi pensada por nós, assim. A gente chamou eletricista para puxar fio grosso que precisava vir do De alto relógio. padrão, né? Pra botar tá. cooktop, legal. botar forno. Mas de Gostei. resto, foi tudo a gente. Gostei. Tudo a gente, pensando, faz isso, faz aquilo, pendura ali, não sei o quê. Mais especial. Tem até uma foto que ainda. eu não sei se essa foto entrou também, mas tem uma foto do Vinícius em cima do andaime, sentadinho com as perninhas penduradas. Ai, não sei. Mas essa se não tá aí, tudo bem, ela fica de easter Ah egg, lá, agora ela aparece. E essa aí é... Então, Ah, ficou muito legal. E essa foto eu falei pra ele, tava aparecendo aquela fotografia dos trabalhadores do Empire State Ah, Building, sim. né? Parece. Foto Isso icônica, mesmo. né? Ficou muito Tá, a bom. gente tava pregando, Botando as instalando as luminárias ali. as luminárias. É legal. Mão na massa. e aqui Essa já... foi a festa do Marmelo, em Delfim Moreira. Ah, Delfim Moreira. E aí essas fotos aí são da Marie Solier. Ela é fera demais também, Instagram dela. Ela fez essas fotos e me mandou as fotos. Falou aí, ó, Busto, eu fiz umas fotos suas, você quer? Falei, quero. Ela, pum. Na hora. Eu falei, Que legal. Isso é E muito ela legal. veio fazendo isso, pelo que eu entendi, ela estava fazendo isso há meses já. Né? Ela quer ter portfólio. E aí ela estava seguindo os eventos e tudo mais, fazendo foto, mandando para quem importava as fotos. É legal que divulga Nossa, mas também. Marmelo, eu lembro de Marmelópolis, né? Então, em Delfim Moreira a gente tem esse festival que é muito legal, que é a Festa do Marmelo e do Pinhão. E aí é todo temático em volta disso, né? E aí foi super maneiro, porque o Sebrae me procurou pra preencher buraco, assim, tipo, nossa, Busto, a gente tá com uma emergência, a gente precisa de uma aula show na Festa do Marmelo, e quem ia fazer com a gente não vai poder fazer, você faz? Falei, faço, o que precisa? Falou, precisa de uma receita com marmelo. Ah, legal. Falei, não, vambora. Aí falaram, né, você pode fazer bolo, pode fazer torta, geleia, alguma coisa assim. Só que aí eu já aqui sou é um a pouco... receita. Aí eu já sou um pouco diferente no modo de pensar, né? Falei, pô, bolo, geleia, todo mundo faz com marmelo, né? Comum, Deixa né? eu fazer um negócio diferente. Aí fiz um picles de marmelo pra colocar no hambúrguer. Ai, que legal. Aqui é ainda lá. E aí é lá ainda. E aí foi super legal, porque assim, eu achei que era uma coisa até então comum, assim. Falei, marmelo é uma fruta, ela parece um pouco com maçã, parece um pouco com pera,
ela tem essa acidez, ela tem essa crocância. Falei, é uma fruta perfeita para fazer um picles. Sim. E aí fiz esse teste. Deu super certo. Falei, é isso, vou levar essa receita. Levei. E no dia a galera ficou alucinada. Falou, caramba, tu fez picles com marmelo? Que e eu legal. rodei o evento inteiro, não tinha um picles de marmelo. Que legal. E aí eu Interessante, fiquei é. super feliz porque, assim, eu ensinei o modo de preparo do picles. O hambúrguer, ele era irrelevante, vamos falar assim. Sim. Né? O que eu tava levando era o picles de marmelo. O hambúrguer era, isso aqui é uma forma de você servir esse picles. Uhum. Tem outras legal. formas. É, E aí, é uma assim, a novidade. turma, nossa, a galera adorou. Que legal. Isso aí me rendeu até uma vaga numa expedição da Frente de Gastronomia Mineira, que é o Rafael Que Rum, legal. que é um cara, assim, fora do comum também de turismo aqui em Minas Gerais. Ele teve lá, esse de chapéu aí. Ele teve lá, provou o picles, gostou pra caramba, e falou, você consegue fazer picles pra eu levar pra Simone provar, pra outras pessoas provarem? Eu falei, consigo. E aí ele me convidou aí nessa expedição, levei os picles nessa expedição pro pessoal provar também. Que legal. E aí foi isso. super legal, que a gente foi conhecer os queijos de Alagoa, então foi, uma coisa foi puxando a outra. É legal, porque nesses lugares você acaba fazendo contatos, conhecendo gente, Exatamente, né? Divulgando é. o trabalho. Isso é muito legal. Network é tudo. Com certeza. Muito legal. E aí foi super legal. E aqui? Aí é o seguinte, isso aí é um queijinho, né? O queijinho em cima tá o picles, é o queijo que eu usei pra fazer Pra fazer o a hambúrguer, combinação. é. Nossa, aí é vistoso, né? Ficou bem legal. E o hambúrguer. Ó, esse aí já é a nossa primeira produção de hambúrguer defumado, que a gente fez pela Fumaçaria Casão. Ah, Então, Foi o e esse primeiro daí teste onde nosso. que é? A Fumaçaria Casão hoje ela tá dentro tá. do balcão. Tá. sim. Mas vamos dizer assim, ela é Então um... tá com o Vinícius aí. você eu, e o Vinícius e o Plínio. Tá. Uhum. E aí é um tá. projeto super legal nosso também, de fazer defumados, de trazer isso aí. Então, no caso do defumado, que são vocês três. E Isso. no balcão é você e o Vinícius. É. Entendi. A E aí a linguiça. produção de linguiça que a gente fez Legal. também. A gente está começando a dominar alguns processos de E defumação. essas balas aqui? Isso aí já é flapedra. Aí, Não é. então, tá chegando, aqui tá chegando na minha foto preferida. Ah, é? Você mandou. Então tá bom. Isso aí foi um pastrame que a gente testou também. Isso aí é uma receita espetacular, assim. Ele é um peito de boi e aí o processo inteiro dele de defumação e até ele finalizar, ele leva de 10 a 12 horas. Então, uma receita que toma muito tempo, é muito trabalhoso, porque não é 10 a 12 horas de deixa ele lá no forno, né? É controlar a temperatura, é saber certinho a umidade, temperatura interna dele. E assim, ficou muito gostoso. Imagina. Só que quando a gente parou para analisar o custo de fazer isso, a gente entende que hoje não tem público. Entendi. Né? Talvez assim, mais para frente, né? Quando eu falo muito sobre educar o público, né? Sim, ou O trabalhar público precisa ser educado, né? Sim, Precisa, um público seleto também. entender o que ele está comendo, né? É o que eu sempre falo, assim, tem um amigo meu do... Fazer o comparativo certo também, né? Exatamente. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro, que ele falou pra mim assim, ele tava morando em São Paulo, aí ele me ligou e falou, Busta, eu tô com R$500 pra gastar hoje num jantar porque é meu aniversário, me fala o lugar pra ir. Tô querendo ir nesse. Ele mandou 3 dos mais tops, assim, de São Paulo na época. Falei, cara, nenhum dos 3. Ele, como assim? Você acha que vai dar mais caro? Eu pago. Falei, não, é porque se você for em um desses 3, você não vai ter uma experiência legal. O paladar tem que estar desenvolvido, Porque você não né? vai entender o que você tá comendo, Você entendeu? tem que fazer um processo aí. Aí falei, começa nesses aqui. Muda, porque o cara tava acostumado a comer só comida industrializada. Aí do nada ele quer comer um bom do Alex Atala, entendeu? Não tem que Tem uma fazer trajetória, bela né? Ele vai caminhada. gastar 900 conto, ele não vai entender por que ele Entendi. gastou 900 conto. Às vezes ele vai achar a experiência incrível, né, e tudo mais, mas ele não vai entender por que ele gastou aquele dinheiro. Sim, porque tem uma caminhada. Agora, você vai trabalhando esse paladar, e aí você chegar lá no ponto de comer um prato e falar assim, caramba, entender o que você está comendo, né? Sim, Nossa, esse molho aqui levou 12 horas para ser apurado. sim. Né? Essa carne aqui está no ponto perfeito, temperatura perfeita, né? O atendimento isso, o atendimento aquilo. Aí Tem uma caminhada, Aí a dá jornada certo, do herói, né? como o pessoal fala, o amadurecimento, é né? isso.
E o paladar você vai desenvolvendo, né? Você precisa ter as vivências aí. Não, exatamente. A sensibilidade, trabalhar a sensibilidade. Isso funciona muito com cerveja também. Você pular o cara toma Skol, toma Brahma todo dia e do nada ele vai pular para pegar uma IPA. Isso aí é um dos principais desafios que a gente tem. O café também tem isso, né? Você pegar uma pessoa que toma aquele café do supermercado, né? Mais comercial. Super torrado, o extra forte. Carbonizado. Né? Carbonizado. O cara não vai entender, ele acha que tá aguado, Exatamente. O cara vai encher de açúcar. Na verdade, ele acho que nunca sentiu o sabor do café, né? Tanto açúcar. A gente até brinca, né? Isso aí eu vou polemizar, né? Eu, pelo menos, falo assim, você gosta de café com açúcar, você não gosta de café. Eu acho. Então, tem uma pessoa que falou uma coisa para mim que marcou, né? Ela ofereceu o café, né? E aí ela fala assim, cada um estraga o café como quiser, né? Ela fala, né? Porque o pessoal pede açúcar, né? E ela vende um café de qualidade, né? Então é difícil, né? Porque nem todo mundo compartilha do mesmo pensamento que ela ali, né? Mas você pensando em evolução de degustação, é preferível a pessoa colocar açúcar num café de torra média, torra clara, para ele ir acostumando com o sabor desse café do que ele tacar açúcar num café carbonizado. A experiência está prejudicada, mas ela está prejudicada. Ela vai diminuindo a quantidade de açúcar até. É um processo. É um processo, não é do dia para noite. É interessante que para mim, quando eu tirei o açúcar, assim, de café, você sente mil sabores depois. Eu comecei a sentir muito mais sabor. Até a cerveja, você detectar. Aí é uma coisa doce, o açúcar só quando for um docinho, assim. E tem momentos nisso aí que a ignorância é uma benção. Eu falo pra ele, a ignorância é uma benção. Ele já estragou uns 3 ou 4 rótulos de cerveja pra mim. Cervejas que eu adorava. Adorava cerveja, tomava, falava, nossa, isso aqui é boa demais. É meu trabalho. É o trabalho dele estragar a cerveja. É interessante. E é muito louco, assim, porque é um negócio que você toma... Não, tá direitinho. Aí a pessoa fala uma palavra, sei lá, Novalgina. Provei de novo a cerveja, você acabou, estragou a cerveja pra mim. Na hora, pum, seu cérebro faz a conexão e você fala Novalgina, tá com gosto de Novalgina isso aqui. O que foi mesmo que a gente provou esses dias? Foi água sanitária. Água sanitária. Amendoim. Amendoim. Olha só, pilha, um amendoim saborizado. A gente comeu, assim, a gente abriu assim, eu cheirei assim, e a Camila já comeu, ela falou assim, nossa, um gosto de que boa. Eu na boca, assim, gosto de que boa. Aí ele já tinha comido, né? Ele já tinha comido ali um amendoim, assim, depois ele voltou a comer um amendoim e falou assim, pô, sacanagem, vocês estão falando isso. Tava gostoso o amendoim. Na hora que você aponta ali, né, aí você faz a conexão, na hora você... Nossa, é muito ruim quando tem essas coisas assim. Tem mesmo. Você Tem abre demais. cheiro. Queijo é muito comum. Você pegar água sanitária em queijo. Isso é super legal, assim. Foi uma foto que eu fiz do processo nosso de fazer as lembrancinhas para as crianças, né? Que o Flapedra a gente faz várias ações sociais, né? Isso é um evento filantrópico. Exatamente. O Flapedra, né? Ele por si só, ele precisa fazer as ações dele ao longo do ano. Nós somos um consulado oficial do Flamengo e a gente tem as ações pré-definidas que a gente precisa fazer para continuar sendo consulado. Legal. Né? E fora isso, tem os projetos que a gente faz também por fora, né? Para ajudar a sociedade. E aí isso aí a gente fez no Dia das Crianças, né? Então a gente, com o recurso do Flapedra, que a gente tem o bar do Flapedra, que levanta recurso durante o ano, né? A gente trabalha como voluntário lá para levantar também. E aí fora isso tem outros recursos também, que vêm de outras entidades, que vêm de doações. E aí a gente junta e faz ações, né? Legal. Então isso aí foi uma dessas ações. A gente trouxe o Batman. O Batman legal. Não, esse cara legal, é fera. Batman. Depois vocês procuram o Instagram dele, se não me engano é Batman Sumineiro. Alguma coisa assim. O cara faz ações em hospital, assim, o cara é fera mesmo. Que legal. Anda bem. E ele veio assim, de doação mesmo. O cara veio pra fazer. Ele veio acontecer. voluntário. Ele Ele veio gosta. voluntário. E aí ele que distribuiu os doces pras crianças. Então assim, a criançada fica doida, né? Puta, E que foi legal. lá no Clube Operário, né? Isso, lá mesmo.
Muito legal. Foi chique demais. Aí a criançada, parte da criançada aí já tinha uma turma indo embora, já a gente esquece de tirar foto, né? Ah, sim, quando ele se empolga, né? Nossa, a gente precisa melhorar muito nisso, porque é tiro e Ah, queda. essa aqui. Essa foto eu adoro. Essa eu gosto foto, demais. Então, ela... essa é a minha É a preferida. minha querida também, eu acho muito legal. Essa foto, ela traz muita coisa pra mim, porque é o seguinte, né? A gente entrou num momento de isolamento lá no Rio ainda, né? Uhum. E aí, nesse momento, eu perdi tudo que eu tinha de renda. Porque eu trabalhava dando consultoria e eu tinha um bar, né? Lá na comunidade do Manguinho, no Rio. E quando entrou esse isolamento, eu perdi tudo, porque as consultorias pararam, porque os restaurantes fecharam, eu tive que fechar meu bar. Uhum. E a minha esposa, a Tainá, na época, ela trabalhava como líder, vendendo porta a porta, né, produtos de cosmética, beleza? Sei. E também caiu pra caramba a renda dela. E aí foi uma época muito, muito tensa, assim, porque eu não tinha renda, ela tinha pouca renda. Uhum. E aí na nossa casa morava eu, ela, os 2 irmãos dela, que a gente tava cuidando deles, e o Pietro, né, pequenininho. E aí eu falei, cara, eu preciso garantir pelo menos o básico. E aí conversamos, eu e a Tainá como casal, né? E aí ela falou, ó, eu consigo garantir o aluguel, luz e água. Uhum. Aí eu falei, então mete bronca e eu vou garantir comida. Uhum. E aí o que eu fiz? O restinho de dinheiro que eu tinha, eu fui no mercado, comprei pacotão de arroz, feijão, comprei o que tinha sobrado de dinheiro, eu comprei de carne. Eu lembro disso, arroz, feijão, um pouco de salada e o que sobrou eu comprei de carne. E aí, sei lá, tinha dado, vamos supor assim, R$23. Eu falei, nossa, eu quero R$23 de carne moída. Uhum. E aí fui pra casa, eu tinha umas embalagens descartáveis lá. E aí no dia seguinte eu anunciei no prédio, a gente morava num prédio que Marmitex. Ai, que legal. tinha 10 andares. E aí anunciei no prédio, avisei o porteiro, falei, ó, todos os dias, a partir de amanhã, eu estarei vendendo Marmitex Nossa, que legal. no prédio. Muito legal a E ideia. aí era assim, eu fazia os Marmitex, entregava pelo prédio inteiro. Uhum. E aí o dinheiro que eu recebia, eu ia lá no mercado, comprava para fazer Marmitex pro dia seguinte. Olha, que legal. E aí fluiu, porque assim, a gente sempre tinha comida para comer, né? Sim. E ficou nessa, assim, eu não ganhei R$1 disso. Uhum. Mas Mas vocês manteve, conseguiram se manter. se mantive a comida em manteve. casa. Nossa, que legal E foi isso. uma época assim que o Pietro ele tava com interesse absurdo em tudo que eu fazia, Que sabe? gracinha. Então essa foto foi um dia que sobrou um pouquinho de dinheiro e aí ele ficava falando que queria cozinhar comigo, eu não deixava ele cozinhar o almoço junto comigo porque eu precisava de uma higiene dentro da cozinha. Sim. Tá. E aí nesse dia sobrou um pouquinho de dinheiro, eu comprei manteiga e farinha e corante. Falei, vamos fazer biscoito. Ah, que legal. Aí fizemos biscoito lá em casa, aí ele fez biscoito de carrinho, biscoito de não sei o quê. Ah, Essas me amou, situações então. difíceis, elas unem, eu né? acho. Com certeza. Nada é totalmente ruim, né? E aí ele queria botar roupa, eu não tinha outra roupa, só tinha touca. Eu falei, ah, bota a touca aí. É, ele e botou. ficou super aí ficou caracterizado, muito legal. marcou. Essa foto eu tenho ela em quadro lá em casa. Eu lembro legal. do seu perfil de Instagram, Sim, essa sim. foto. É. Muito legal. Uma graça. E aqui é o do Isso aí é o Flapedra. Flapedra também, isso aí foi quando a gente começou o Flapedra, uma das primeiras fotos que eu fiz lá. Fazendo a instalação. Isso, a gente né? tava na pintura ainda, É o né? Zico. Aí Olha a que gente já bonito. tinha colocado as É o Zico prateleiras. aqui, É o né? Zico, É o Zico. A gente Ah, tem que o legal. Zico na parede e o Maracanã na outra. Isso aí foi legal, assim, porque foi essa época aqui em Pedralva, né? Quando eu mudei pra cá, eu aprendi muito de marcenaria com meu tio Luzinho. Isso é no Flapedra também? Isso aí é do Flapedra. É. Isso aí foi a capelinha que eu fiz pro nosso São Judas que tem lá. Ah, que É. legal. E aí ela fica na parede lá, o santinho na frente, o espaço da vela. Uhum. Né? E foi uma época que eu queria trabalhar com isso aí. Queria fazer madeira, queria mexer com isso aí, mas não deu muito certo, não. Mas pelo menos pra você, Ah, é legal. É mais uma não dá realização pra fazer também. tudo também, né? É, tem que... Isso aí foi super legal, que foi uma ação que a gente fez, né? A gente Na casa ganhou dos uma velhinhos camiseta ali. do Flamengo Uhum. com assinatura de todos os jogadores que ganharam a Libertadores de 2019. E aí a gente fez uma rifa dessa camiseta. A gente conseguiu arrecadar mais de Pra Vila Vicentina. mais de 11 mil reais para o asilo. Olha, né? que legal. Ah, pro asilo. Na casa dos velhinhos, é. Tá. E esse dia foi a entrega do cheque, de tudo, né? Uhum. Que legal. A gente É, trouxe galera. já o Flamaster aqui.
Os campeões de 81 do Mundial. Deixa eu ver se eu Ai, que consigo legal. fazer que tá tampando. Tampa o Bira ali. É. Aí essa é a foto da diretoria do Flapedra junto com o Flamaster, né? A galera que veio aí pra... Muito A legal. gente fez um jogo lá no estádio, né? Do Flamaster Ah, eu acho que eu vi. contra Pedralva, né? Acho que eu vi em algum Acho lugar, que assim. Ixi. Não. Inauguração. Reinauguração do estádio. Reinauguração. Nossa, foi Ah, isso sim. mesmo. Tem hora que trava. Isso Reinauguração mesmo, do é. estádio lá, né? E foi super legal, assim, eu tava animadaço pra ver os caras jogarem, eu não vi um segundo de bola rolando. Vocês estavam no bar lá, Eu né? tava no bar lá do estádio, Ah. o volume de pastel que nós vendemos foi assustador, eu não consegui sair do bar pra ver os caras jogarem. E, cara, essa foto aí, ela é muito especial pra mim. Poética? Essa é o meu primeiro emprego de gastronomia. Ai, que legal. Foi aí que eu descobri E que era legal isso que que eu você queria mesmo. registrou. Assim. Na verdade não fui eu. Tinha um fotógrafo cobrindo, né, imprensa. Uhum. Como é que fala? Imprensa de... mídia de imprensa, não? Não sei. Esqueci o nome. Enfim. Mas contrataram, né, essa galera Uhum. para fazer a cobertura do evento da inauguração desse local. Uhum. E era um local, assim, muito legal. O chefe lá era o Pedro Marinho. Hoje é um dos caras renomados aí. E esse emprego meu, eu entrei como estagiário. Né? Era pra eu ser estagiário. E eu desenvolvi muito bem. Então aprendi praça quente lá, aprendi muita coisa de gastronomia molecular. Uhum. Só que eu tive que sair, porque passou o período de experiência e eles queriam que eu continuasse como auxiliar, não me lembro agora se já era auxiliar ou ajudante. E eu era bolsista na faculdade. Então, se eu assinasse carteira, eu perdia a bolsa. Ah, entendi. E aí o salário que eu ia receber lá Não nunca ia dar que ia pra ser cobrir possível tudo. eu pagar a faculdade. Tudo começo, o ruim começo é difícil. São decisões. E aí, mas foi bom, assim, porque eu aprendi muito, fiz amizades legais, né? Fiz um network interessante, já fui trabalhar de novo com o Pedro Marinho, trabalhei de novo com outras pessoas daí. Mas me trouxe uma noção também de que na gastronomia, né, para quem quer seguir gastronomia, eu sempre falo isso, né? Como professor, como profissional da área também, pular o máximo de lugares possível. Sim. Porque você tem que trabalhar diferentes filosofias, você tem que trabalhar diferentes tipos de cozinha. Experiências, né? São experiências. Então, assim, estágio é a melhor coisa que existe, porque é isso, é meter a cara na época de faculdade, é o que eu sempre falo. Eu fazia faculdade, eu estudava das 7 da manhã às 2 da tarde, pegava no estágio às 4 da tarde, saía depois de meia-noite. Uhum. Era um ritmo absurdo, assim. Mas aprendi demais. Passava de hotel, aí ia para restaurante, ia para bar, ia para hamburgueria. Então, você aprende muita coisa, né? Não pode ter medo de meter a cara, não. Não tem jeito. Essa época a gente está estudando, né? Isso aí é uma das novidades que eu tô trazendo pro Primos, ó. Ah, que bonito. Isso aí vai ser um milkshake torta de limão. Olha que gostoso. E a raspa, né, do limão. Tem raspa de limão, tem biscoito maisena. Ele tá com gostinho de torta de limão mesmo. Sabe aquela tortinha que você pega com massinha crocante? Ai, É o gosto. delícia. Imagina, tem um sorvete que é assim. Ai, é muito tomar bom. Então a gente vai ter milkshake. Isso aí vai ser um dos hambúrgueres que eu vou lançar lá também. Nossa, que bonito esse corte. Essa ideia assim. aí vem do Netão, né? Quem conhece aí Netão Bom Bife, é um cara que é referência na área, né, de defumação, de hambúrguer e tudo mais, carnes no geral. E ele faz isso no restaurante dele. Eu acho muito legal a ideia e eu tô replicando também. Que é um hambúrguer, o nosso hambúrguer lá, ele é feito no charbroiler, que é uma churrasqueira a gás. E aí você faz o hambúrguer no charbroiler, cobre com queijo e cebola, depois ele vai pro pão já. Em vez de servir, eu corto ao meio e vira volto É ele mais de volta. saudável do que frito também, né? Sim, com certeza. lógico. Então, E- esse é um diferencial que dá para explorar. E não só né? isso, né? O legal desse é o seguinte, você tem mais área de pão chamuscado. E isso que traz sabor. Né? Entendi. O melhor sabor que a gente consegue é o mais próximo possível de queimado. Isso é muito interessante. Isso eu não sabia. São as reações que acontecem ali. O sabor intensifica. Isso é um vegetariano que eu vou trazer também. Esse Ele é eu- feito de berinjela empanada. Esse E é eu deixo para Lucília. Eu gosto muito, mas eu sou suspeito pra falar. Então, porque- assim, é legal ver que eu vou trazer coisas para é bom. vegetarianos. para mas atender não vai todo ser uma mundo, opção né? não só. É. Né? A gente vai ter o meu clássico que é feito de queijo também.
Eu acho que é ponto de união das pessoas, né? Eu penso muito juntar assim, toda a ó, galera. as pessoas fazem comida para vegetariano de que forma que elas fazem? Elas chegam e falam assim, ó, tem um x-tudo, vou fazer um x-tudo vegetariano. Aí ele tira carne, presunto, bacon e coloca 2 ovos. Não é a mesma experiência do que você pensar um produto para ser vegetariano. Sim. Que aí não é uma adaptação, ele Não é uma feito adaptação. pra... O meu produto ali, ele E o foi legal feito que para você faz ser com, vegetariano. você faz com berinjela. E eu sinto que com a berinjela fica muito gostoso as coisas que eu estou fazendo com berinjela. Porque tem lugar que o pessoal faz e também já fala... Não, é sem graça, vamos dizer. Não, né? É gostoso você sentir o sabor. Com certeza. E o comum aí é grão de bico, né? Grão de Grão de bico. bico, muito, lentilha. né? Eu particularmente, eu não gosto porque eu acho maçudo. A minha irmã, ela foi vegetariana durante um tempo. E ela tinha muito essa experiência, assim, de vou comer um hambúrguer vegetariano. Aí ela comia e falava, cara, parece que eu comi uma coxinha sem recheio. É massa. Você Faltava morde o uma pão coisa. macio, morde a carne macia, tudo macio, sabe? Sei. E na gastronomia, né, na cozinha, a gente sempre tenta ter o máximo de texturas possível e o máximo de sabores possível no mesmo prato. Tudo equilibrado. Sim. Então, por exemplo, o hambúrguer, o pão é macio. Então dentro dele tem que ter algum elemento crocante para você ter diferença de textura. O pão é crocante, dentro dele tem que ser mais macio para você ter diferença de textura. Sim. Ele tem doce, ele tem que ter ácido. Entendeu? Sim. Ele tem doce, ácido, amargo. Aí tem que ter amargo tem que ter gordura. Entendeu? A gente vai trabalhando essas coisas dentro do prato. E é isso que faz o prato ser equilibrado. Que E interessante. é isso que dá a diferença de você comer um negócio e falar assim, nossa senhora, isso aqui parece que eu comeria uns 3. Tá equilibrado. Exatamente, o prato equilibrado. Isso é bom. Esse é o outro milkshake, esse daí vai ser de doce de leite. Eu tô fazendo ele com doce de leite do Delícias da Amanda, Laticínios, né? Doce de leite Não conheço. espetáculo, É doce daqui de de leite. Pedral? Ela faz queijo aqui. O nosso Nossa, hambúrguer vai muito ser bom. feito com queijo Minas padrão deles. Né? A o gente vai produto é trabalhar muito com doce de bom. leite deles Nossa, essas também. parcerias Queijo, são iogurte, legais. Nossa, o Aí você iogurte grego junta, dela. né? Eles têm um queijo que se enrola assim, deles, assim, que eu não sei como é que chama isso. Parece uma massa que faz assim, enrola, põe o frios assim, vai enrolando. Gente, que delícia isso deles. E Muito eles, bom. assim, compraram a ideia desde o início, conversei com eles, falei, ó, quero fazer isso e isso. Eu falei, na hora. Legal. Vamos fazer. Isso é muito importante. No nosso cardápio lá do Primos, eu fiz questão de deixar uma página, e nessa página tem a história do pub, e a outra metade da página é todos os nossos parceiros. Então eu tenho o logo de todo mundo lá. Delícias da Amanda, WI, do Balcão, Fumaçaria, né? Todo mundo que é Isso é parceiro uma influência nosso tá lá. que você traz legal pra cá, né? E outra, de união. União. Eu acho que é uma coisa muito legal, voltar a se unir. Né? Todo mundo junto, fazer as coisas junto. Isso é muito legal. Não, tem E que valorizar, né? Crescer junto. Valorização. Então, uma coisa que é legal é prestigiar os produtos daqui. Igual eu fui no mercado em São José do Alegre, é o do Jânio. Eu acho legal porque eles têm horário alternativo, você vai lá, acho que é 10 horas da noite, o cara tá aberto, né? E aí eu queria um pé de moleque, putz, aí só aqueles pé de moleque industrializado de São Paulo, cheio de açúcar. E aí eu falei, poxa, tem de piranguinho, como que você não põe um produto daqui, né? Assim, se me ouviu ou não, não sei, mas por coincidência, não passou um tempo eu vi de... Acho que não deve ter, né? Assim, eu escuto muito, assim, quando meu pai tinha comércio, tem os caras que te põem na furada, né? Tem. Mas tem coisa que é interessante ouvir, né? E é importante saber ouvir, né? Também. Sim. Isso aí também. Mesmo que você não vai aproveitar, mas o cara tá colaborando com você. Eu sempre falo isso, assim, ó. Saber ouvir é importante, saber filtrar é mais importante ainda. Sim, senão você cai então, numa furada. qualquer pessoa quer falar, a gente tem que ouvir a opinião como comerciante, né, que eu tô falando. Escuta a opinião da pessoa, numa boa. Sim. Agora, vou aproveitar isso de que forma? Aí é que entra a questão do saber filtrar. Sim. Né? Tem muita gente que apavora em comércio, que fala assim, nossa, fulano veio aqui e falou que tá caro. E aí você apavora, fala, nossa, tá caro, melhor eu mudar meu preço.
Só que às vezes é uma pessoa que falou dentro de E uma com- situação específica dela ali, entendeu? A realidade dela, ou nem Então, assim, sempre nossa, financeira, mas esse às lanche tá vezes salgado, É. esse lanche tá salgado, É. esse pão crocante, não sei, sabe? Sempre tem, sempre. Você não vai Gente, agradar todo mundo. as isso pessoas vão aí. falar. Não O que tem a gente jeito, tem que né? entender é o seguinte, é botar na balança. Quantas pessoas elogiaram esse mesmo defeito que essa pessoa apontou? Sim. Ah, ninguém elogiou. E tem já a terceira pessoa que fala. Então, realmente, vamos ver o que está de errado aí. Sim. Agora, não, todo mundo fala bem disso. Essa pessoa específica não gostou? É. Vamos continuar vendo, então. Entendeu? Tem muito mais pessoas gostando do que pessoas... Sim. Meu pai Não tinha gostando. uma loja de artigos esportivos, aí aconteceu um negócio interessante, né? Sempre vinha vinha pessoa na minha cabeça lá, né? Ah, Joel, estão pedindo bolsa de massagista, né? As funcionárias traziam informação, né? E toda semana eu escutava isso, falei, nossa, como estão pedindo, né? Bolsa, peguei e comprei, né? Cada vez um funcionário diferente falando. Só que era o mesmo cara que pedia, ele vinha toda semana. Aí quando chegou, aí não, é esse rapaz. Eu falei, não, é só ele? É só ele. E aí o cara achou caro e não comprou, ainda fiquei com a bolsa lá, meu. Brincadeira, né? Tem dessa. Tem que saber, tem que saber filtrar. E aí, ó, vamos ver se tem mais. Isso aí é legal, cara. Isso aí é o primeiro rabisco do cardápio do Primos. Ah, que legal. Foi a primeira vez que sentou eu e o George, um amigo meu que tava pra cá. Eu pensei que era alguma coisa de física, de química. Não, sentamos e começamos a desenhar. Porque assim, a ideia do pub inicial era fazer o que a gente tá conseguindo fazer hoje por causa do inverno. Que era trabalhar somente dentro do porão. Ah, entendi. Então hoje no porão a gente tá lá com as mesas e cadeiras todas lá dentro. Voz e violão tá rolando lá dentro. E tá nesse ambiente pub mesmo. Quando a gente abriu, era verão. Então, assim, tava insuportável ficar dentro do pub. E aí a gente teve que abrir mesmo, ficar lá pra fora e tudo mais. E aí, pensando nisso, a temática do cardápio era pub inglês, pub irlandês e tudo mais. Sim. E aí, o primeiro prato que vem na cabeça quando se fala pub inglês é fish and chips. Sim. Né? E aí dentro disso que a gente foi trabalhando as ideias. Então a ideia era ter mais opções, mas tudo com batata frita e dar muita opção de molho. Só que isso aí eu sou frustrado, porque eu trouxe vários molhos maneiros, mas Pedralva só abraçou um. O com alho. Não, maionese de limão. Ah. E aí agora eu tô tentando ver se a galera curte a maionese defumada também, estão gostando. Aí você pode fazer a transição e não, adaptando exatamente, o paladar, exatamente. né? Você vê que Mas o pessoal eu é tenho, cativo. eu falo assim, eu tenho órfãos da pipoca de frango, É. e eu tenho uns 2 ou 3 órfãos perdidos aí desse molho ranch aí, que é o último. Que é o molho de alho com ervas. Deixa eu ver se tem mais. Todo mundo aqui. gosta, mas no Vem final da- pede só de limão. Venda criativa. Isso aí já é Senac. Ah, tá. E Senac é muito interessante, porque Senac eu não pude trazer nenhuma foto de turma, nenhuma foto de fazendo nada, porque os direitos de imagem são dos tá. alunos. Os alunos, Entendi. a gente não pode tirar foto de aluno e tudo mais. São Entendi. normas, né? Regras. E aí pode acontecer o quê? Foto de aluno, mas só dentro da rede social exclusiva do Senac. A gente tem uma rede social né, lá dentro. E aí eu trouxe isso aí, que é um tema interessante de falar. Eu fui dar um curso de garçom lá no Senac, e uma coisa que eu sempre falo é que o garçom ele é o setor de vendas de qualquer estabelecimento. Né? Ele tem que ser um vendedor nato, o garçom. Sim. Né? E ele tem que ser organizado, ele tem que, entre várias outras qualidades que o garçom tem que ter. E aí isso aí é uma aula muito divertida, porque é uma aula que a gente faz a venda criativa. Cada aluno sugere um produto impossível de vender. E aí eu sorteio esses produtos e os alunos têm que ir na frente da turma vender esses produtos para todo E mundo. entre os argumentos, né? Que legal. E aí é o que a gente fala muito de dor, né? Aí os alunos colocam ali, tipo, luz queimada, suco de uva com gosto de tamarindo. Imagina você vender um suco de uva, a pessoa prova e tem gosto de tamarindo. Você fez Chaves, né? O aluno lembrou de Chaves lá e colocou. Né? Relógio que não marca as horas, quebra-cabeça infinito. São produtos assim, que você fala... É um nicho tão específico que eu não sei se tem alguém que compra. E aí os alunos têm que trabalhar isso. Entendi. Então eles têm que vir e pensar de uma dor que esse produto possa sanar e apresentar esse produto para a turma. Legal E isso. E é muito legal, porque sem querer, eles desenvolvem argumentos em cima desse produto que eles aprendem sobre o mercado.
Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma bicicleta de roda quadrada. Nossa, uma bicicleta de roda quadrada, você não vai vender isso. Por quê? Porque ela não serve para pedalar. Mas e se eu vender ela, não é uma bicicleta para pedalar? E se eu vender ela como uma peça de arte, assinada por um artista não sei quem, e aí ela tá sendo vendida num leilão para colocar na parede. Aí você tem um produto exclusivo. Sim. E aí um produto exclusivo você tem apego. Você tem apelo, né, nesse produto. Então, e aí eles acabam aprendendo essas coisas de forma passiva. Então é uma aula mais interessante, porque eu não chego lá e boto um slide e falo, ó, isso aqui é adicionar valor no produto. Sim. Isso aqui é transformar um produto em exclusivo. Eu não faço isso. Eu faço que eles mesmos desenvolverem essas argumentações. Sim. E aí depois a gente trabalha em cima disso. Você memoriza muito mais quando você faz a dinâmica. Do que você ficar passivo, você às vezes nem guarda, mas se você faz a dinâmica, você lembra e aplica. E é divertido, divertido. E a pessoa perde a timidez, e tem que ir lá na frente da turma falar. E às vezes você cai em umas situações assim, que no final do produto eu libero para pergunta ainda, que é para dificultar mais ainda. Então assim, agora quem quiser fazer pergunta, levanta a mão aí. Prova de fogo. Levanta e os amigos querem fazer o quê? Quer ferrar o amiguinho, né? Fala assim, não, agora eu vou fazer uma pergunta que ele não vai saber responder. E aí ele vai desenvolvendo essa capacidade de argumentação mesmo, né? É legal isso. Exatamente. Muito bom. E aí, vamos pro próximo. Isso aí, Senac também. Isso aí foi uma carreta que a gente fez em São Lourenço. Essa daí era de quitutes mineiros. Ai, que legal. Então, assim, era super legal, porque a gente fazia todos os produtos, né? E aí, no final da aula, junta todos os produtos numa mesa só e faz um café coletivo, né? Uma janta coletiva, dependendo do tipo de produto. Legal. É bom para ganhar uns quilos. Nem falo, estamos com nutricionista. Isso aí também foi aula de Senac. Isso aí era... isso é uma outra coisa que eu trabalho que eu acho interessante pra caramba a gente falar, que é as variações das receitas de acordo com região. Porque tem muita gente que defende com unhas e dentes que o dele é o certo e do outro é o errado. Quando, na verdade, a gente não tem certo e errado. Né? A gente tem variações. Né? Isso determina o sucesso e o fracasso. Exatamente. Aí, nessa aula aí, a gente falou de feijão tropeiro. E a gente fez 3 variações do feijão tropeiro. Ai, que legal. E aí você tem o feijão tropeiro com ovo, você tem o feijão tropeiro seco, o feijão tropeiro úmido, né? Então, e são variações. Por exemplo, se você for lá pro lado de BH, feijão tropeiro não leva ovo. Ah, que interessante. Entendeu? E aí, e Minas Gerais é absurdo de gigante, né? Então você vê variações em tudo quanto é canto, sabe? Sim. Então é bem legal trabalhar isso também. Isso aí já foi uma galinhada que a gente fez também pelo Senac. Legal. E aqui aí voltou. Acabou. E me fala uma coisa, aí a pergunta pros dois, né? E quem quiser empreender em Pedralva, o que você fala para a pessoa? Uma mensagem, né, final. Estamos batendo recorde de tempo do podcast. Eu não tenho agora total, mas acho que tá 1h40 mais ou menos. Porque lembra que travou e tal? Eu acho que mais ou menos isso. O sinal que o papo tá bom, né? Que bom, né? E aí, o que você diz aí para quem quer empreender em Pedralva? Eu sempre falo que o primeiro ponto para você empreender é você não ter medo de falhar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque você vai falhar. Não tem como empreender sem falhar. Você vai falhar. Sim. Você vai falhar, às vezes pode ser uma falha pequena ou uma grande. Eu já tive das duas. E a que você mais aprende é a grande. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a insistência, ela é muito necessária, mas a insistência com o aprendizado. Eu insistir numa coisa que eu já errei antes e continuar insistindo de fazer igual da mesma maneira, eu acho que isso não vai me levar a lugar nenhum. É você ser insistente sim, mas você ser insistente aprendendo com seus erros. Errei? Onde que eu errei? E ter humildade, né? Fazer diferente, né? Pra de ouvir, de saber onde errou, de saber voltar atrás. Né? O meu ponto é esse, é você aprender com seus erros e não ter medo de falhar. Você vai falhar. Você pode ter receio de falhar, né? Sim. Receio é normal, mas medo de falhar, o medo ele te paralisa, né? Não é igual o receio. Você fica congelado, não vai para frente nem para trás.
Tem que investir e tem que andar, né? Sim, conhecer. Tem que gostar, né? Sim. E aí, Vinícius, e para Primeira você? coisa, tem O que ser primeiro por ponto amor. é esse, tem que gostar. Na verdade, na hora que você fez a pergunta, a minha intenção no começo não era empreender. A gente estava fazendo cerveja porque a gente gostava de cerveja, então a gente queria descobrir mais. Aí, e isso, pelo menos para mim, né, eu fazer o negócio, né, eu tenho muito prazer nisso. Fazer o produto, olha, eu que fiz, olha que legal. Né, e as pessoas foram experimentando as cervejas, cada vez, né, o pessoal gostando mais, e às vezes aquela cerveja a gente jogava fora. Mas aí, voltando, aí pensando nesse progresso, assim, fui vendo uma oportunidade, né, aí comecei a pensar no empreender aqui, foi automático. Né, já estava acontecendo, na verdade, quando eu comecei a pensar, falei assim, nossa, realmente, tem uma oportunidade aqui, uma oportunidade que é o meu ganha-pão, né, isso já foi vindo. E fazendo o que você gosta de fazer, Fazendo o que gosta. Né? Então, não teve uma hora, falei assim, vou precisar empreender em Pedralva. E a gente faz aqui em Pedralva porque a gente gosta daqui. Você acha que é um hobby que tornou profissão? Sim, com certeza. Então seria isso, né? Basicamente a mensagem é fazer o que você gosta. Era um hobby, com amor, né? Um hobby, vamos dizer assim, um pouco caro. Não é um hobby barato na época. Sim. E aí quando começou a virar profissão, eu falei assim, nossa, agora tem que achar outro hobby. Aí foi o café. Agora não vou mexer com outro hobby não, é só o café. É um hobby caro também, mas é cerveja e café. Mas é importante adicionar, pessoal. Vocês gostam, não é porque gosta que vai dar certo. Estuda. Estuda. Investir. Minha mãe cozinha super bem e adora cozinhar. E a pessoa vai lá para um restaurante para mãe. Não é assim, vamos estudar. Saber o que está fazendo. Exatamente. A gente estudou muito. Tem muito estudo, realmente. E aí práticas, por exemplo, mexer com, se for no caso de alimento, né? Boas práticas de fabricação. Isso aí tem que, não tem jeito, tem que saber. Aí tem que ter uma qualificação também. Cursos também, né? Sim, investir. A Anvisa dá esse curso. Eu não sei se aqui tem. Em Pedralva, acho que não. Mas é bom se informar. Mas eu sei, no Rio de Janeiro, por exemplo, você marcava turma de boas práticas na manipulação de alimentos. É um curso gratuito da Anvisa. Tem online. No site da Anvisa vocês encontram. E assim, é o primeiro passo. Quero trabalhar com alimentação? Faz esse curso. Ele te dá até certificado lá no site da Anvisa. Isso é legal. Eu acho que o sindicato rural tem algumas coisas de café, algumas coisas até de laticínio. Eu não sei exatamente. Defumação também. Tem via Senar. Sim, pelo Senar. Exatamente. Eu fiz os cursos de café, eu fiz 3 cursos pelo Senar. Eu gostei também, a gente fez de turismo rural. Também, gostamos muito lá. Agora, a Augusta fez um de defumação. Legal. Agora, falando, né, que você estava falando de manipulação, de higiene, sabe o que eu acho o fim da picada aqui na região? É você ir em vários lugares que vende alimento e você não ter sabonete para lavar a mão para consumir. Cara, isso, para mim, é um absurdo, né? Existia um ditado antigo que, por sorte, eu provei ele irreal. Mas ele entra muito nisso que você está falando. Que a galera falava assim, quer saber como é a cozinha de um restaurante? Vá no banheiro. Eu já escutei isso. Sim. Eu já escutei. Assim, até um certo ponto ele faz sentido, porque se eles não cuidam do banheiro do cliente, né, como é que será que está dentro da cozinha? Lá dentro na cozinha, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender também as realidades. A equipe da cozinha é uma coisa, a equipe do salão é outra, entendeu? Então, às vezes o salão vai estar impecável e a cozinha não. Às vezes a cozinha vai estar impecável e o salão não. Mas no geral, um restaurante que se preocupe com isso, ele vai se preocupar com a cozinha também. Sim. Agora, aí você vai no banheiro e você já viu rodelinha de limão no mictório? E aí você... Não, aí você lembra que você toma bebida com essa... Aí o que você acha? Eu prefiro me abster dessa resposta. Sem comprometer. Vou mexer com isso não. Mas já vai a dica, não põe rodela de limão no mictório. É isso aí, meu. Então, tá muito gostoso. É uma pena encerrar. Mas, nossa, muito bom. Obrigado por vocês virem aqui. Obrigado pelo convite. Nossa, muito bom. Teve bom mesmo. Muito bom.
Falou, então. Travou? Ah, vocês que... Pegadinha, não brinca não, meu. Tá espelhado no seu... Quando quiser, Vinícius. Lá faz assim, ó, claquete. É. Take 2.